portanto, temas de análise e de destaque do nosso programa, mas temos connosco também hoje novamente o Mr. Francisco Chaló. Sintonia da tática aos campeonatos profissionais rima claramente também com o Mr. Francisco Chaló. Bem-vindo mais uma vez. Mr. Bem-vindo. Eu vou propor a análise de uma forma diferente. Não vamos começar já pela análise aos campeonatos, porque ficamos a saber hoje, com bastante distância, da convocatória de Roberto Martínez para então os 2 jogos de junho. Depois de também sabermos aqui uma única novidade, eu vou apenas lembrar qual é que foi a convocatória dos jogos, para os Jogos de Portugal. Guarda-redes Diogo Costa, José Saia, Rui Patrício. Na defesa, António Silva, Danilo, Diogo Daló, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nelson Semedo, Pepe, Rafael Guerreiro, Ruan Dias e a estreia de Totti Gomes na convocatória, o jogador do Wolverhampton. Médios, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Palhinha, Otávio, Renato Sanches, Ricardo Horta, Ruben Neves e Vitinha. Os avançados foram Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão. Lembrar que será no dia 17 de junho que Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina e depois irá então até a Islândia para jogar frente à seleção local. 2 jogos que parecem, não sei se concorda, aqui um bocadinho fora de timing. O campeonato termina em maio, ainda há aqui a Taça de Portugal na próxima semana, mas passar praticamente um mês, há aqui um jogo da seleção, e com esta convocatória, com uma surpresa de Totti Gomes, e com mais uma surpresa ainda, que é teoricamente João Mário estaria convocado, mas disse alto lá: eu não vou mais à seleção. Portanto, também o timing, se faz sentido ou não. Mister, começamos por aqui, começamos pela seleção hoje. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui convosco e num painel também que sabe falar de futebol e que fala bem de futebol. Não há dúvida que a convocatória da seleção tem esses predicados que nós podemos, em análise, em primeira instância, dizer que há alguma normalidade em algumas coisas, há alguma anormalidade de, quiçá, que foi o que o Filipe também falou, a questão da recusa de João Mário para ser convocado. Penso que seria também talvez um dos jogadores que poderia estar nessa lista. Depois, mais que estar a discutir, que eu também não gosto muito de estar a discutir nome por nome, elemento por elemento, porque é sempre muito suscetível. Há essas novidades que apresentaram, mas acima de tudo queremos ver qual é o tipo de organização de jogo que a equipa nacional vai ter em relação a uma coisa que é denominador comum nos últimos tempos, que é nós reconhecemos que a seleção nacional tem mais que valor individual para fazer de um jogo coletivo algo mais agradável e mais apetecível. Penso que em termos exibicionais a equipa nacional tem ficado aquém daquilo que é a sua capacidade individual e tem sido mais que presente. E acho que nesta altura, mais que tudo, há uma exigência a esse nível, a nível daquilo que são ideias de jogo que possam, no fundo, potenciar aquilo que é a base qualitativa da equipa nacional, que é por demais evidente. Não me lembro de há muitos anos a esta parte e tem vindo a acontecer isso. A equipa portuguesa, a equipa das esquinas, tem tido jogadores que militam nos melhores clubes do mundo, nos melhores campeonatos, e isso transmite também alguma responsabilidade. Sem me querer alongar muito mais, os timings em termos de calendarização, não há dúvida, não me parecem que sejam os mais adequados, não só naquilo que é uma ideia de longevidade, de cansaço, de fadiga, não só física, quase jogar o europeu ou o mundial na mesma, não só física, mas também emocional, e até numa época que houve mundial. A verdade também é esta: há um mundial no meio do campeonato, e depois já esta nova. Mas não há que preparar isso da forma mais conveniente. Penso que isso não foi uma coisa de surpresa, foi algo que foi bem pensado e que tiveram todo o tempo do mundo para poder equacionar essas ideias. Agora, também sabemos que os jogadores a este nível têm alguma dificuldade em termos de motivacionais para depois encarar essas partidas com o Elan. Mas a expectativa é grande. Nesta altura a responsabilidade do selecionador também ainda é maior, já está há algum tempo aqui, já poderá eventualmente fazer algumas coisas que nos possam transmitir diferenças substanciais em relação ao passado recente. João, bem-vindo de volta. Umas férias Boa tarde.
O Presidente já estava a dizer que um ativo desde tanto tempo fora, desde que temos que pedir. É um vazio insubstituível. Os meus colaboradores não estão tantos dias seguidos. Ele me tomou uma licença especial. Agora Eu falei com a entidade patronal e permitiram-me. Joel, bem-vindo de volta aqui. Começamos com a seleção. E aqui há vários pontos de análise, que é primeiramente a convocatória. Se há aqui nomes a mais, se há aqui nomes a menos. Pelo menos já aqui o Gonçalo Inácio, o Rodrigo já tinha pedido várias vezes aqui no programa, o Roberto Martins ouve o nosso programa, sem dúvida, por isso chamou desde sempre o Gonçalo Inácio. Mas também isto leva para outra questão, que é que Portugal é que tivemos neste primeiro teste do Roberto Martínez e qual é o que esperas agora no segundo teste. E depois há aqui um terceiro ponto que o Mr. Chala já falou, que é os timings, que é um bocadinho, é quase como se soubesse aqui a meio entre a final da época e a pré-época, há aqui um jogo perdido, ou sou eu pelo menos que estou a ver mal os timings. Estás a ver perfeitamente. Estava a 17 e 20 de junho. Exatamente, estás a ver perfeitamente. Para já, isso vai sempre mexer. Nós estamos a falar de uma época muito longa, porque meteu-se ali o Mundial de Futebol ali a meio, notou-se muitos jogadores, principalmente aqueles que chegam às finais das grandes competições, que tiveram uma época sobrecarregada, mais o Mundial, chegam mortos a esta fase da época. Mereciam bem um bocadinho de descanso, até porque não nos podemos esquecer que tivemos a Covid ainda há pouco tempo, que alterou tudo isto, para épocas feitas um bocadinho em cima do joelho, e estamos ainda a recuperar de umas épocas muito estranhas, ainda agora com o Mundial no meio. Acho que fazer estes 2 jogos agora acho que é uma parvoíce. Nem os jogadores estão com cabeça para isso, nem têm pernas para isso. Ou seja, será a razão pela qual o João Mário não quis aceitar. Não, é possível. Em relação ao João Mário, pronto, é o segundo jogador do mesmo clube a dizer a mesma coisa, no fundo. Não sei se eventualmente, não estou a dizer que a culpa é do Benfica, atenção. Não sei se não há lá alguém dentro que, pá, também não jogas, tu manda mas é aquilo para um sítio e dedica-te aqui, jogas aqui, estás aqui, não te preocupas e aplicas-te mais aqui, também vais e não jogas, estás aqui melhor. Não sei, o que eu sei é que dos últimos 2 jogadores que aconteceu, são 2 jogadores do mesmo clube, não estou a atribuir culpas ao clube, se calhar há ali alguém que os está a aconselhar nesse sentido, se calhar nem tem nada a ver com o clube. Mas nós, em relação àquilo que se pode fazer, para já a qualidade de futebol pode não ser correspondente à qualidade dos jogadores, nem àquilo que o Roberto Martínez quer implementar, por ser nesta fase do campeonato, que os próprios jogadores não estão sequer com a cabeça para isso. Agora, há aqui uma outra novidade, nota-se aqui a mudança, principalmente ao nível dos centrais, dá-me a entender que ele está a querer alargar o leque de centrais que está a convocar e que está a tentar apanhar, porque tudo indica que realmente a tripla de centrais vai ser mesmo o esquema a adotar. Depois o modelo de jogo é uma coisa diferente. Parece uma boa opção com as soluções que Portugal tem. Se me perguntasses isso aqui há alguns anos, eu dizia-te que não, porque não tínhamos sequer centrais em número, que era uma das grandes preocupações de Portugal. Há 3 anos atrás nós falávamos que não tínhamos centrais suficientes. Falava-se do Pepe, que o Pepe já estava em fim de vida, tinhas o Rubem Dias, não tinhas parceiro para o Rubem Dias, falava-se do Ferro, mas o Ferro entretanto não acompanhou, tens agora o Gonçalo Inácio a subir, tens um ou outro, mas pá, vamos ver, ele é que é o treinador, vamos dar espaço. Eu acho que, como dizia o Chaló, acho que agora já vamos ver mais algumas coisas em termos de modelo de jogo, como é que aquilo vai funcionar. O que nós vimos nos primeiros compromissos foi positivo, quanto mais não seja o número de golos, mas também com adversários que se calhar também não dava para testar grande coisa. Deu para encher-nos a boca, deu para encher-nos os olhos, muito bem. Vamos ver se calhar aqui uma outra nuance já diferente, que estaremos aqui depois para falar sobre isso. Agora, acho interessante o facto de, pelo menos, que é o que nós pedíamos diferenças, pedíamos aqui um chute no balde do que se vinha passando. Apesar de não se mudar muito a convocatória, já vês aqui um ou outro jogador que já vai entrando, que tu dizes, pronto, olha, ao menos está a mexer alguma coisa, o esquema vai ser diferente, o modelo de jogo vai ser diferente. Cá estaremos para avaliar isso tudo. Rodrigo Nunes, o que é certo é que Cristiano Ronaldo, contra as suspeitas que haveriam se a passagem para a Arábia, vamos ver se está para terminar ou não, mas a passagem de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr não é sinónimo de saída da seleção. Continua convocado por Roberto Martínez, o capitão da seleção nacional. Como é que vê a convocatória e todas estas questões, desde os timings, desde também a renúncia do João Mário, mas acima de tudo aquilo que poderá ser um Portugal afirmativo ou não no futuro europeu e mundial do futebol de seleções? Boa tarde. Toda a gente conhece aquilo que eu penso da nossa seleção e da quantidade de jogadores que o selecionador tem para escolher. Nunca critiquei nem nunca achei que devia jogar, devia ser convocado este ou aquele.
porque é uma tarefa difícil do selecionador. Nós temos, como disse o Mister e bem, temos um naipe de jogadores de tanta qualidade a nível mundial, que mesmo a escolher 26, como o Fernando Santos fazia anteriormente, não sei se este também escolheu 26. Sim. 27, acho eu. Mesmo a escolher 26, é capaz de haver outros tantos, que pelo menos metade desse outro tanto que podia ser convocado. O que eu digo e reafirmo e constantemente acho que é essa a preocupação de todos e neste caso do selecionador, é depois deles lá estar escolher os melhores para jogar, que acho que aí o selecionador o anterior selecionador não sabia pôr isso em prática. Já depois de os ter lá, o que é que se faz com eles? Exatamente, porque nós vimos grandes jogadores a andar na seleção e ficávamos sempre com um amargo de boca de tão bom jogador no seu clube e aqui passa despercebido. Posso falar do Bruno Fernandes, posso falar do rapaz Bernardo Silva, o Cancelo. Exatamente, todos esses jogadores que, fazendo épocas fantásticas nos seus clubes, chegam à seleção e tinham exibições muito a desejar. Espero que com este selecionador, que não conheço, não sei, ganhámos 2 jogos, 10 golos marcados. Ele quase que já ganha ali o português. 10 golos marcados e 0 sofridos. E para mim, aquilo que eu desejo é que ele, na hora certa, e quando os jogos acontecer, que escolha os que estiver melhores. Porque acho que mesmo que ele erre num ou noutro, o Portugal vai ter sempre uma grande equipa e a obrigação de ganhar a qualquer adversário destes. Sobre o timing dos jogos, eu acho que isto é normal haver jogos da seleção em junho. Pode não haver numa fase tão à frente do mês, mas que eu me recordo, nos fins do campeonato há sempre seleções, pelo menos nos últimos anos. Competições organizadas internacionais. Porque nós temos que ver, cada vez há mais competições de seleções e eles ainda querem arranjar outras. Temos agora a Liga, a Taça Europa, como é que é? A Liga das Nações, quer dizer, anda-se sempre a arranjar qualquer coisa para que os jogadores possam fazer mais jogos pela seleção. E os clubes têm que estar preparados para isso. Por isso é que também têm plantéis de número elevado e o selecionador tem a possibilidade de escolher 26 para depois gerir bem o grupo de trabalho. Sobre as recusas à seleção, é evidente que, na minha opinião, não acho isso correto, porque renunciar a poder representar o nosso país é sempre, posso até dizer, tem aqui alguma cobardia nesta decisão, e no caso do João Mário é pior porque ele já é a segunda vez que renuncia à seleção. Já quando veio para o Sporting ele renunciou à seleção. Não renunciou. Não me lembro. Não me lembro. Ele foi campeão nacional e nesse... ele devia ter renunciado. Portanto, o João Mário já renunciou à seleção quando veio para o Sporting e agora volta a renunciar, porque não há dúvida que ele pôs o país em alvoroço. Toda a gente ficou realmente muito preocupado que o João Mário não vai à seleção, e o selecionador também, até porque agora com estes jogos sem o João Mário a coisa complica-se e podemos ter graves consequências depois no resultado final. É evidente que não tem nenhuma influência do Benfica. O Rafa é por tudo aquilo que já falámos e pela forma de ser dele que fez o que fez. O João Mário porque que é amigo do Rafa. Não, porque não o devia fazer, mas acho que o selecionador não ia convocar, porque o João Mário até no Benfica, na minha opinião, já está a passar a fase dele, que fez uma época brilhante até há 5, 6 jornadas do fim, na minha opinião, e eu fui o primeiro aqui a elogiá-lo, mas nos últimos tempos tem sido um jogador a menos no Benfica. Por isso renunciar, se calhar, foi mais uma de ok, assim como não vou ser mais convocado, assim já digo que vou sair, e não vem mal nenhum ao mundo.
E não sei se me fizeste mais alguma pergunta. Tá tudo lá. Vamos ouvir também a opinião de Xavier relativamente a tudo isto, a concordar. Deduzo que até agora das 3 intervenções que as chamadas, os nomes pelo menos teriam mais ou menos estes, porque não há assim, por exemplo, Totti Gomes, tu que já estiveste várias vezes em Wolverhampton, não sei se te surpreende pela positiva ou pela negativa a chamada de Totti Gomes e esta questão da seleção, que acaba por ser o clube de todos nós, mas que passado praticamente um mês do término do campeonato, não sei se será mais contraproducente do que benéfico. Olha, boa tarde aos meus colegas de painel, ao regresso do Joel. Quando eu regressei aqui, tu não estavas cá, e cumprimentar-te particularmente, como fiz com os meus colegas quando voltei aqui ao programa, cumprimentar o Mr. Chaló e a quem nos ouve lá em casa. De facto, o timing... cansado da festa. O Xavier tem cansado da festa. Fui à cama de sábado para domingo. Mas são outras coisas. Nós já falámos. E já vou cumprir a promessa aos meus amigos do Benfica que fiz aqui no programa. Mas isso é daqui a bocadinho. Será que tu ias pagar-nos o jantar a todos nós? Não te vais pôr não, pois não. Eu sei que é isso. Isso é o meu amigo Dani, que é o coordenador do Passos Brandão, que está todos os anos a prometer que se Boa Vista dele ganhasse ao Porto, descia a Pousadela. Portanto, ele tem essa promessa. Eu acho que era um jantar. Eu acho que se lembrar bem que mas também fala de descer. Se o Benfica fosse campeão, que pagava o jantar à mão. De Goda até Pousadela. Por isso é que eu voltei. Até porque ele agora não vai pagar o jantar tão cedo. Só daqui a 4 anos outra vez. 1.200 ou 1.300 e tal dias. O jornal O Jogo tem jornalistas fabulosos que até sabem contar os dias. Não contaram de agosto de 2013 a maio de 2018. Não estou a falar de não contaram esses dias, mas o jornal é bom, aquilo é mais. Sobre a seleção, obviamente que o Presidente também tem razão, que há jogos em junho da seleção, sempre houve. O timing aqui que me parece diferente é os jogos que existem normalmente em junho, normalmente é as competições mais prolongadas, europeus ou mundiais. Os jogadores apresentam-se mais cedo para se prepararem para esses torneios. Nós estamos a falar de uma situação que há jogadores que neste momento já estão de férias, que vão gozar férias, que vão fazer aquilo que merecem, que é descansar, comer, beber, divertir-se, porque estão um ano inteiro em restrições, pelo menos deviam, em restrições dos clubes, e daqui a 2 ou 3 semanas, mais barrigudos, com mais uns quilos na barriga, vão aparecer para fazer 2 jogos pela seleção. A convocatória é completamente difícil de fazer uma convocatória, felizmente, em Portugal. É muito difícil. Nós temos excelentes jogadores em quase todos os setores. Portugal, felizmente, até em centrais, já temos bastante um bom leque de opções. Não me surpreendeu e fico satisfeito com o selecionador de estar atento a isso. Não me surpreendeu a convocatória do Totti Gomes. Acompanhei por razões familiares a época do Wolverhampton e é uma surpresa bastante agradável. Se calhar pode chegar à seleção, acusar o peso da camisola, não se adaptar, é um futebol diferente, não sei, mas o que eu vi foi uma agradável surpresa. É um excelente jogador, fisicamente forte. Foi um dos nomes que te esqueceste de falar, Jorge, do treinador do Leiria que lançou os jogadores de Estoril. E é rápido, Totti Gomes também é um deles. O Chiquinho, o do Estoril. Sim, o Estoril. Ou seja, o Estoril tem ali uma fornada quando ganhou a Liga Revelação aqui há 2 ou 3 anos. Sim. O Totti Gomes vem desta equipa, é um excelente jogador para mim, e jogar no campeonato inglês não é qualidade alta, não é para qualquer jogador jogar naquela competitividade, e acho que o Totti Gomes, pelo que eu vi e pelas opções que nós temos para centrais, e percebendo que o sistema tático que o selecionador vai querer implementar de 3 centrais, tem o Gonçalo Inácio e o Totti Gomes esquerdinos. Ele teve esse cuidado na convocatória, não ter só um. O Totti no Wolverhampton é mais um lateral do que provavelmente um central pelo lado mas esquerdo. O Totti em 3 centrais, mas quando jogas a 3, muito bem no lado esquerdo dos 3 centrais. E o Totti jogou muitas vezes também a defesa esquerdo, cumpriu, mas normalmente o Lopetegui tem essa particularidade, está a ganhar 1-0 os últimos 20 minutos, 30 minutos, normalmente a substituição dele é sempre retrair, segurar o pontinho, ou segurar o resultado, fecha-se com 3 centrais, metia sempre o miúdo Bueno, um esquerdino, ou Ait Nouri, acho que é assim que se diz, Ait Nouri, que é um franco-argelino, metia sempre esse jogador na lateral esquerda e colocava o Totti Gomes a fazer o terceiro central do lado esquerdo. E eu fico satisfeito porque, lá está, é um selecionador que também está atento
e acho que merece pela época que o Totti Gomes fez. A convocatória, sinceramente, um nome aqui, um nome acolá, um jogador que podia ter ido. Honestamente, eu continuo a não perceber porque é que o Pote não vai à seleção, mas isto é uma opinião minha. Embora o Roberto Martínez falou sobre o Pote. Não consigo entender. Merece. Acho, okay. Mas será que era a época que merecia mais o Pedro Gonçalves ir à Podia ser a época, mas atualmente não. Nesta fase da época, não. E ver quem ocupa aqueles lugares é muito difícil tirar entre o Horta. Mas tens um convocado que para mim é um jogador fabuloso, Félix, mas que não fez uma grande época. Obviamente são posições diferentes, mas se calhar tens médios neste momento melhores que o Renato Sanches. O Renato Sanches está a vir de lesões, não fez uma grande época e foi convocado. Portanto, o critério para levar o Renato Sanches é pela qualidade. Ok, retiro o que digo. Se o Pote não é convocado pela qualidade que tem, então estamos aqui a julgar. Temos dois, ou seja, eu acho que ele tem qualidade. Para mim, os jogadores têm qualidade. Se são 26, não vai ser o Pedro Gonçalves, o 26º convocado, que vai estragar e ele neste momento ainda está a palpar as águas, ainda vai, vou chamar este para experimentar, vou ver como é que ele se adapta. Eu particularmente, e não estou a dizer daqui por um ano vou-te dizer, acho inadmissível. Sim, não digo isto, atenção, deixa o homem a palpar. Não digo isto até porque conheço-o pessoalmente e é uma pessoa fabulosa, mas eu não acho que o Pote seja inferior ao Ricardo Horta. Não acho. Pessoalmente, aquilo que vejo nos dois jogadores, eu não acho que seja inferior. Ok, pronto, o selecionador está a optar por estes e temos que os respeitar, e acho que está a convocatória normalíssima. Quanto às ausências, eu, apesar do meu benfiquismo, eu não concordo com o Rafa e com o João Mário. Acho que eles não deviam de renunciar ao seu país. É uma opinião pessoal que tenho. Nós, por sermos adeptos de um clube, não temos que estar aqui sempre a abanar a cabeça a dizer que sim ao que o clube faz. Na minha opinião, se é uma decisão estritamente deles, não concordo que seja o Benfica o responsável pelas decisões do Rafa e do João Mário pessoais. O João, o que disse, também não fala do Benfica. Sim. Pode haver ali alguém que nos aconselhe, ou até um com o outro. Não concordo. Não acho que seja eu não acho que se deva renunciar. Aquela coisa do Rafa fomentar com o João Mário, é isso. Se chega a uma idade, foi bom, aproveitei aquele tempo para estar com a família. Se chegas a uma idade com 35, com 36 e entendes que não queres ir à seleção, queres estar fisicamente mais apto para o teu clube, eu até aí. Pepe Ronaldo, por exemplo. Ok, pronto. Quem não abdica pela idade, eu ainda estou como o outro. Agora, abdicar pelas razões que eu não acho que são aquelas as razões, obviamente estão no direito deles não as querer guardar. Ele não disse quais foram as razões. É o que o Rafa ainda mais ou menos, ele não. E eles mesmo que o dissessem, provavelmente não seriam as razões efetivas, porque eu acho que o que nos leva à seleção são outras coisas. Mas isso é com eles, é uma decisão pessoal que eu não concordo. Qual é que será a razão? Não sei se eles neste momento se sentem úteis na seleção para continuarem a jogar ali. Não sei, sinceramente, não me queria alongar muito, porque posso ser mal interpretado, porque tenho lá um familiar a jogar e depois podem pensar que há aqui alguma conversa pessoal ou particular que tenha com ele e não tenho. Nunca falámos sobre isso. Não faltava jogadores a pensar assim. Honestamente, acho que pode haver outras coisas que eu não quero dizê-las publicamente. Há 15 jogadores que vão estar a pensar exatamente como o Rafa fez. Mas eu acho que não jogam. Eu acho que só dar aqui, desmistificar aqui o ponto, que acho que é importante. Pronto, tu és primo do Ruben, e o Ruben é claramente uma das razões, se fosse pelo caso, que já não ia à seleção há muito tempo. Ele andou 2 anos quase a ser convocado em todas as convocatórias por Fernando Santos e jogava 10 minutos, 5 minutos, banco, chegou a ir para a bancada. Jogava o Danilo, jogava o William, o Ruben Neves foi alguém que passou por esse martírio. E podemos falar de outros. Desde sempre. Claramente. E jogou este ano, jogou no último Mundial, se calhar o Palhinha estava em melhor forma. Mas isso, o nosso antigo selecionador era perito nisso. Mas aquilo que eu queria que se percebesse e se respeitasse é que se calhar eu não queria estar a dar a minha opinião pessoal de uma forma mais vincada, porque pode surgir amanhã alguém que ele disse porque se calhar o primo disse alguma coisa, e é mentira. O meu primo, nós não temos conversas sobre as situações internas que possam acontecer ou no clube ou na seleção, nunca. O que eu disse na altura, e eu tenho a minha opinião sobre o Rafa e sobre o João Mário, do porquê deles não irem. Talvez os dois pelas mesmas razões, mas queria guardar para mim e não queria que me levassem a mal, porque podia ser mal interpretado. Então, eu não tenho primo nenhum na seleção, eu posso dizer, não sei se vais concordar ou não, mas eu na altura falei do caso do Rafa, e eu acho que João Mário, até porque transparece um bocadinho a mesma atitude, e eu acho que eles não gostam assim tanto de futebol. Eles jogam futebol porque é o seu emprego.
E Tu à seleção é um extra. Mas vou dizer uma coisa, o Rafa não tem nada a ver com o João Mário, o João Mário não tem nada a ver com o Rafa. Nunca são duas coisas iguais. O Rafa até podia ser eventualmente uma mais-valia para a seleção. O João Mário, aos 30 sim. tem mais 2 anos de contrato, chorudo no Benfica. Portanto, não tem ideias de fazer o contrato da vida dele daqui a 2 anos. Portanto, e o João Mário está numa fase decadente da sua descendente da sua carreira. Para que é que os jogadores querem ir à seleção? Querem ir à seleção porque são vistos, aparecem, podem fazer bons contratos no futuro e não sei qual. Para representar o seu país. Pronto. Mas principalmente jogador da bola é pensar na questão financeira e no contrato que vão fazer à frente. O João Mário já não tem essa pretensão porque está a ganhar muito bem no Benfica e para alguém lhe dar mais do que aquilo que ele ganha do Benfica já é muito difícil. Portanto, não vale a pena, estou aqui no meu cantinho, dedico-me ao meu clube porque ele paga-me bem para eu ser cumpridor. E eu já não corro aquilo que devia, e é unânime, falou-se aqui há uma semana ou 15 dias que as pilhas acabaram. Portanto, talvez o João Mário ainda poderá fazer mais um grande contrato ele tem mais 2 anos. num campeonato periférico. Ele tem mais 3 anos. E se calhar ganha mais visibilidade a jogar no Benfica do que a ir à seleção. Ele tem mais 3 anos de contrato com o Benfica e, segundo sei, um contrato bastante... Não, o que eu estou a dizer é que ele poderá fazer um contrato periférico numa liga americana, numa liga... A partir de 2026, que ele tem contrato até 2026 com o Benfica. Não, ele pode ir já para o ano. Eu estou a fazer uma análise, eu estou a dizer, compensa-lhe mais, se calhar, jogar... Ele pode ir já para o ano. Exatamente, sim. Não é isso, mas eu percebo, o que eu tentar explicar que é que o facto de jogar na seleção permite aos jogadores terem a possibilidade de ter melhores contratos. É outra visibilidade. E o João Mário já não deve estar nesse patamar. E ele a pensar, já não passo disto. Já não tem aquela ambição que se tem aos 21. Possa ter esta minha afirmação. Já não passo disto, tenho um bom contrato, estou num bom clube, eles gostam de mim e eu vou tentar não defraudar as expectativas e dar-me ao máximo ao clube. Agora, para mim é um ato de cobardia, já o disse, quer de um, quer do outro, porque nós não devemos renunciar à nossa pátria. Só para complementar, só para não ficar aqui mal entendido, o que eu estava a dizer é que nesses campeonatos periféricos, por norma, dão mais atenção a um jogador que tinha tido minutos no Benfica do que propriamente que tinha tido 10 chamadas à seleção e não tinha jogado. Mas se calhar para o Totti Gomes ir à seleção é uma chancela já de qualidade diferente. É uma grande valorização para ele, sem claramente. Nenhuma. Se calhar já tem um Arsenal a olhar para ele de lado, se calhar já tem de repente. Mas quem é este aqui estava meio escondido? Até porque de onde ele vem, quer dizer, ele salta do sub-23 para o Wolverhampton, ou seja, ele não tem grande histórico num campeonato profissional aqui em Portugal. Ninguém o conhece. O timing desta declaração do João Mário é que para mim é. Já não para o Rafa foi mais ou menos ideia. Tem assunto. Jorge, tens aqui vários pontos de análise, deixe-te na tua capacidade de síntese, mas daquilo que é a análise à seleção e aquilo que envolve a seleção neste momento. Ponto 1, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve e boa tarde a quem está aqui connosco. Em relação a estas saídas ou ausências da seleção, permitam-me que eu fale apenas de quem quer estar, não de quem está, mas de quem quer estar. Se não querem estar, amigos da mesma, seguimos para bingo e vamos falar de quem quer estar. Falando de quem quer estar, eu este ano pouco ou nada vi do Wolverhampton, eu acho que não consigo ver um jogo que fosse, honestamente, porque normalmente às horas que joga o Wolverhampton joga a Liga Alemã e eu prefiro 30 vezes neste momento ver um jogo da Liga Alemã que da própria Liga, a da Premier League, pessoalmente, porque acho neste momento um futebol muito mais acutilante que propriamente a Premier League, muitas das vezes, que tem algumas equipas que se dedicam ao ferrolho, quase à moda italiana de alguns anos atrás. Eu acho que foi para tentar ver se acontecia ao Porto que aconteceu ao Dortmund, neste caso. Não. E portanto, eu quando ouvi a convocatória, eu estava, nessa altura tinha ido almoçar precisamente, e quando aconteceu a convocatória quase nem consegui entrar no Google, porque estava toda a gente à mesma hora a procurar quem era o Totti Gomes, porque a maior parte das pessoas não sabe quem é o Totti Gomes. Acredito no que me dizem que é um bom jogador. Do que me disseram, é um central que não vi efetivamente. Do que me disseram, um central muito rápido, pé esquerdo, estilo bicho, armar com duas portas. Portanto, parece-me, em teoria e do que me dizem, um jogador que tem jogado muitas das vezes a lateral esquerdo. Parece-me ser efetivamente um jogador que poderá ter condições para se ingrar na seleção. Chamou-me ainda assim
atenção a algumas ausências, na minha opinião. Uma de um atleta que de repente parece que deixou de contar, que é o Mateus Nunes. E quando eu vejo Renato Sanches a ser chamado, um atleta que esta época, salvo erro, pelo menos 2 rupturas musculares, pelo menos 2. Eu não sei se o Renato Sanches terá conseguido fazer 30 jogos no Paris Saint-Germain entre todas as competições, não sei se terá feito tanto, e comparar do que foi a produção, por exemplo, do próprio Mateus Nunes na Premier League, olhando apenas e só a dados estatísticos, porque, como eu disse, não vi jogos do Wolverhampton, mas olhando só a dados estatísticos e sabendo da qualidade do atleta, parece-me um tanto ou quanto surpreendente que o Mateus Nunes seja preterido em função do Renato Sanches. E deixa-me só dar uma nota: o Mateus Nunes foi ganhando o seu espaço no Wolverhampton, não começa um titular de caras, depois começa a assumir essa posição, e nessa altura era chamado, quando não era convocado tanto no Wolverhampton, à Seleção Nacional por Fernando Santos. E eu, na minha opinião, neste momento, eu acho que Mateus Nunes dá mais à seleção do que dá Renato Sanches, até em função do que foram as constantes lesões dele esta época. Depois há uma outra ausência também, e eu aí manifesto o meu desconhecimento total, porque não tenho a certeza. Não sei se o Mário Rui está ou não disponível em termos físicos. Ele estava lesionado. Se ele estivesse em condições de ser chamado, eu estranhava a ausência dele, porque ele faz efetivamente uma muito boa época ao serviço de Nápoles. Não sendo chamado, há uma coisa que eu quero destacar, é que se o Nuno Santos, na forma atual, não é chamado à seleção, nunca mais é chamado na vida à seleção nacional. E por muito que me digam que Cancelo joga no Bayern Munique e no Manchester City à esquerda, eu aceito tudo isso, mas não me digam que ele é um lateral esquerdo ou um ala esquerdo, porque ele não é um ala esquerdo. Joga lá! Mas isso eu estou um bocadinho como outro. Efetivamente ele tem qualidade, consegue vir para dentro e dá coisas à seleção muito importantes, mas eu olho para quem joga do lado esquerdo da seleção num 3-4-3 e todos eles vêm para dentro, nenhum vai para fora, ou seja, vão andar os dois a bater para dentro. Jorge, deixa-me só dizer-te, vim aqui confirmar lesão muscular confirmada, ou seja, inclusive essa lesão do Mário Rui retirou do jogo com o Bolonha, embora pudesse... Não, no momento também rasgou. Sim. E o defesa esquerdo do Sporting, o Santos, também anunciou à seleção. Não, sim, assinou pelo Sporting não pode. Mas a questão aqui qual é que é? Eu ouvi dizer que o pode também. Nós olhamos para os extremos portugueses, todos eles o que é que eles vão fazer? Vão cair para dentro. Nós não temos nenhum extremo que vá procurar espaço que vá para fora. Todos os nossos extremos vão para dentro. Já foi internacional. Se nós vamos meter lá um ala que também vem para dentro, nós do lado esquerdo aquilo vai ser o ala direito a cruzar para os alas esquerdos entrarem todos. O Galeno já é português, já pode ser convocado. Já, mas não conta também. Mas na minha opinião não me parece que seja neste momento. Mas vai para fora. Olhando ao que é o lote de escolhas de Portugal, não me parece de todo que fosse adequada à chamada do Galeno. Acho que não justificava. Tínhamos que de todo. o Tito. Não justificava de todo. Agora, dizer-te o seguinte: o que mais me espanta, honestamente, é a reaparição de Nelson Semedo, que ao que consta nem fez uma época assim tão brilhante quanto isso no Wolverhampton. Mas fez. Não digo que seja, para mim não é os laterais direitos de Portugal, é o Cancelo e Daló. Se o Nelson Semedo se o João Mário assim estivesse bem, era o João Mário em vez do Nelson Semedo, na minha opinião, mas o Nelson fez uma boa época. Se ele tivesse feito uma época assim tão boa, e tendo em conta que ele estava em final de contrato, não tinha esperado quase até o último mês de contrato para conseguir renovar com o Wolverhampton. Mas ele não foi para fora, foi renovar com o Wolverhampton. Portanto, eu acho um bocadinho espantoso tudo isso. Depois, a ausência do Pote, para mim, é que é absolutamente inexplicável. Quer ele seja médio, quer ele seja avançado, quer ele seja como seja. Para mim é inexplicável. O Nelson Semedo faz 41 jogos. Fez uma excelente no depois, Jorge, não te esqueças o que vais a dizer em relação ao Nelson Semedo e à Premier League. O Mateus Nunes faz 39 e o Braga Sanches faz 26 jogos. Já agora só na nível estatística. Só para tu perceberes aqui uma coisa. O Mateus Nunes fez 39 jogos. E o Renato Sanches fez 26, não é? O Benfica também vai renunciar à seleção. Qualquer uma das 4 equipas que ficaram nos 4 primeiros lugares tinham muitas dificuldades de ficar nos 10 primeiros em Inglaterra. Ok, mas temos que perceber também a competitividade. Eu concedo isso. É uma diferença abismal. Eu pessoalmente o que eu teria feito, levaria como alas direitos, levaria Cancelo e levaria e o Daló, e para a ala esquerda, aí sim, não havendo Mário Rui, não havendo Nuno Santos, quem eu levava pessoalmente era o Nuno Santos. Era o Nuno Santos juntamente com o Rafael Guerreiro. Sim, concordo contigo. Aí concordo contigo.
Só dizer o Se ele seguinte. fosse jogador do Benfica, além de ter 100 milhões já à porta de qualquer equipa, de melhor equipa do mundo, e à seleção. Deixem-me só dizer o ridículo que eu ouvi hoje, porque eu considero mesmo ridículo. Não tenho outra forma de eu dizer. Eu hoje estava a ouvir na SIC Notícias precisamente a chamada dos jogadores, e no fim de se fazer a conferência de imprensa, a jornalista da SIC vira-se para o comentador, que é um antigo jornalista da Bola, salvo erro, que foi o presidente do CNID, José Carlos, qualquer coisa, esquece-me o nome dele agora, e diz-lhe isto: como considera a grande surpresa da não convocação de João Neves para a seleção? Epá, pelo amor de Deus, não brinquem comigo. Ela disse isso. Disse. Grande surpresa da não A grande convocação. surpresa da não convocação de João Neves. Isso foi dos copos que ela esteve a beber desde Epá, sábado. pelo amor de Deus, é assim, o Não miúdo foi à cama, o miúdo Xavier, não sei se bebeu, mas por visto não foi à cama. o miúdo é bom jogador. Agora eu digo assim, quem é que nós íamos tirar daquele lote de médios Não cabe ainda. para entrar o João Neves, que fez, devo lembrar, Nem se a sabemos. memória de uma traição, a 4 jogos a titular Nem do Benfica. sabemos Eu acho que sequer. não estou enganado, foram 4 jogos. Nós nem sabemos sequer se ele é bom jogador ou não ainda. É impossível. Epá, pelo amor de Deus, Fez parem uma com exibição isto. espetacular contra o Não Sport. queiram fazer dos jogadores o que eles ainda não são. E eu vou voltar a dizer aquilo que eu já disse aqui uma vez. Isso é mau para o próprio Benfica. O João Neves, o João Neves, no momento atual, não serve para limpar as chuteiras do Vitinha. E o Vitinha não vai ser a primeira escolha na seleção nacional sequer. Não vai ser a primeira escolha na seleção nacional. O miúdo é bom jogador? É. É tudo o que lhe querem fazer? Ainda não. Há de ser, provavelmente, se calhar daqui a um ano, nós temos que dizer ao contrário, é o Vitinha que tem que limpar as chuteiras. Agora, não lhe queiram é fazer dele ainda o que ele não é. Para terminar, Jorge. E é mesmo, para terminar, é mesmo isso. Não tenho mais nada a dizer em relação à seleção, porque uma nota só. Há um bocado diziam que o treinador português já começava a arranhar um bocado no português. Não, ele já arranha bastante. Muito mais que alguns senhores treinadores que passam aqui anos e anos e anos e anos, que vêm de lá para fora para cá treinar e que ao fim de um ano não conseguem dizer uma palavra em português. Mas isso, O atenção. Schmidt disse benfiquistas. Por isso já é uma boa palavra, mas aliás é a melhor palavra do dicionário. Mas eu acho que isso mostra algum empenho, mas isso vale zero. Mas Zero. eu só espero. Eu preferia que eles falassem Eu só espanhol espero que da com Catalunha que não esta se percebesse nada e intervenção que da não se vê logo. jornalista o João Neves não É fica isso. moado e também faça uma declaração que rescinde da seleção. Eu espero, senão isso já começa a ser muita gente do Benfica a prescindir da seleção. Vamos então agora olhar para as nossas análises. Vamos começar pelo Campeonato Sabseg, segunda Liga, já com algumas notas. Classificação final. O Moreirense foi o campeão e líder com 69 pontos. Em segundo lugar, o Farense com 69 pontos garantiu a subida de divisão também à Primeira Liga. O Salvador com 63 pontos garantiu o play-off frente ao Marítimo, em terceiro lugar. Depois, quarto lugar para o Académico de Viseu com 53, quinto Porto B com 51, sexto Mafra com 47, sétimo Vila Franquense e Farense com 46 pontos, nono Torriense com 44, décimo Oliveirense com 43, décimo primeiro Tondela com 40, décimo segundo Penafiel e Nacional com 39 pontos, décimo quarto Benfica B e Leixões com 38 pontos, décimo sexto lugar para a Bessade, que desta feita irá então jogar frente ao Lenque Vila Verdense a posição na segunda Liga. Descem à Liga 3 Trofense e Covilhã. Rodrigo Nunes, a análise à classificação final, a análise a esta parte inferior da tabela classificativa, com a descida do Trofense e da Covilhã e com o Bessada a ir ao play-off entre o Lanque Vila Verdense, e também temos que pôr aqui em cima da mesa notícias que emergem de Feirense. O resultado, a classificação final de Feirense é o 8º lugar. Como é que vê esta classificação? Mas notícias de hoje dão praticamente certa a saída do Rui Ferreira. O destino mais provável será o Torriense e também com notícias que Jardel poderá estar a caminho de Vizela. Teremos mais saídas ainda de Feirense de vulto nos próximos tempos. Acima de tudo, para percebermos também o que é que poderá estar para entrar na próxima época. Bom, sobre a classificação, acho que nós durante as últimas semanas fomos falando e aconteceu aquilo que prevíamos. O Moreirense campeão já era uma opinião nossa há muito tempo. Entre o Farense e o Estrela da Amadora, nas últimas semanas o Farense, acho que mereceu subir, porque o Estrela perdeu alguma força.
O terceiro lugar do Estrela com o Marítimo no play-off vai ser um jogo interessante, um jogo para vermos com atenção. Eu continuo a achar que o Marítimo tem todas as condições para se manter na primeira divisão. Já dizia isso no caso do Arouca, do Rio Ave, e no caso do Moreirense com os Chaves, e não acertei nenhuma delas. Não torço por nenhum, mas se calhar acho que o Marítimo, até porque é da Madeira, merecia se manter na primeira divisão, até porque não deixa de ser um clube histórico. Na parte final também vaticinamos mais ou menos esta classificação. O Covilhã já há umas semanas estava quase descido, confirmou a semana passada. O Trofense estava ali na luta com o Bessade, e todos nós gostaríamos que estivesse o Bessade no lugar do Trofense, mas infelizmente não está. E o Bessade vai disputar com o Lanque Vilaverdense, que aí já não tenho a mesma opinião do jogo de cima. Isto é, acho que o Lanque Vilaverdense tem mais condições de subir à segunda liga do que do Bessade de se manter. Para mim foi a pior equipa que eu vi jogar da segunda liga, das equipas que vi. E o Vilaverdense tem uma equipa muito arranjadinha, bem orientada, um projeto interessante, e que, na minha opinião, seria ouro sobre azul se conseguisse fazer descer o Bessade, que não tem projeto nenhum. Ouro sobre azul, neste caso verde sobre azul. Exatamente, que não tem projeto nenhum, que ninguém gosta, que queríamos ter um jogo complicado que seria o Bessade Belenenses. Criar as condições para que realmente o país todo do futebol quisesse que o Vilaverdense suba e o Bessade. O Vilafranquense pode. Deixa que parece que já não vai ser Bessade para o ano. Será qual é a piedade? Outra anedota do futebol, acho que é o fim do futebol, na minha opinião, da credibilidade, da parte organizativa, da ideia que as pessoas têm da verdade esportiva. Um sem número de coisas que podíamos, era um programa inteiro a falar sobre isso, que é uma estupidez. Teremos tempo para fazer essa. Como será uma estupidez o Aves a aparecer na segunda liga depois de estar. E o Cova de Piedade também, que será aqueles adeptos do Cova vão apoiar quem agora? Exato. Sobre o Feirense, enfim. É evidente, sobre o Feirense preocupa-me muito mais as notícias. Tem saído desde sábado ou desde sexta do que a classificação do Feirense. O Feirense, já o disse aqui, ficar em sexto ou ficar em décimo era exatamente a mesma coisa. Também disse que o Feirense não tinha nada a ganhar nos últimos jogos, tinha muito a perder, e perdeu muita coisa. O Feirense, pela sua forma, das pessoas que tomaram decisões, fez com que o Feirense regredisse. A imagem, a credibilidade do Clube Desportivo Feirense foi posta em causa. E quando vemos um dos obreiros das excelentes épocas que o Feirense tem feito, principalmente a deste ano, que saíram já o ano passado vários jogadores de qualidade, e os reforços não foram assim por aí além, e voltámos a fazer um bom campeonato, que a determinada altura da época fez os feirenses sonhar, e agora, mesmo tendo mais um ano de contrato, é o próprio, e já citou isso nas redes sociais, a despedir-se dos sócios e simpatizantes do Feirense, como que dizendo que não continuará no clube. Infelizmente, as razões por que ele sai já começam a ser reveladas e estão dentro daquilo que me faz mais uma vez ficar triste por aquilo que se está a passar no meu Feirense, que eu não gostava de ser vivo e passar por isto, porque aquilo que fica é que quem se evidencia, quem é bom naquilo que faz no meu clube, tem as portas abertas no final da época, porque parece que não há interesse de que o brilho dessas pessoas continuem
no fundo, a brilhar, ofuscando aquelas que precisam que as atenções estejam para elas, quando elas não são absolutamente nada na estrutura e no projeto do Feirense. Não sei quem vem, agora que há muitos que não querem ficar, e alguns já estão a passar essa mensagem. Hoje vi, e vou aqui tornar isso público, porque o Jorge, que está mais atento do que eu, o Fábio Espinho, jogador do Feirense dos últimos 3, 4 anos, e que eu considero um jogador à Feirense, pelo menos um rapaz que entrou muito bem e que fez um bom grupo, escreveu nas redes sociais, tirou uma fotografia ao seu lugar no balneário e pôs aquela canção "E eu não quero mais ficar aqui". Há uma canção que tem essa letra. Portanto, alguém que sai de um clube onde esteve alguns anos e que, em vez de uma dedicatória ao clube, às pessoas, pronto, a mostrar saudades, ainda não saí, já tenho saudades, pôr uma coisa dessas no Facebook, acho que percebemos todos o ambiente que se vive no Clube Desportivo Feirense e que não agrada a ninguém, e em particular ao Rodrigo Nunes, mas também não tem muito para fazer. Aqui várias análises para fazer também, Francisco Chaló. Começando logo pelo Trofense, que é um clube que é querido para o Mister, acredito, porque lá passou há algum tempo, mas vê descer o Trofense, as equipas que treinam, qual é também que é o... Com a minha frontalidade, que vocês devem imaginar, que me devem reconhecer pelo menos, não estou nada surpreendido. Sim, não, a questão é a surpresa, a questão é... Pelo Trofense, e também não sou hipócrita ao fundo de dizer que o Trofense é um clube querido, porque eu passei lá 4 vezes. Foram talvez os piores meses que eu passei em termos de carreira de treinador, em termos organizacionais, em termos de tudo, de postura, de tudo e mais alguma coisa, e portanto aquilo que ia acontecer era uma coisa perfeitamente anunciada. Só quem fosse hipócrita é que não diria uma coisa destas e não iria anunciar. Em relação ao Covilhã, aí sim, é um clube que me é querido, é um clube que tive muito... Sinceramente, tive muita pena e lamento profundamente que tenha acontecido. Num clube que também tem erros de casting, tem erros de organização, de pensamento, de filosofia e principalmente de alguns equívocos, que muitas das vezes os dirigentes, que já que falamos muito dos treinadores e dos jogadores, muitas vezes os dirigentes até sabem qual é o caminho, até já experimentaram, já vivenciaram o melhor caminho. Mas não sei por carga d'água, também não sei por que motivo de interesse, há sempre um caminho que levam que não é o caminho certo. E quando já viveram coisas boas, e quando alguém até já ensinou o caminho certo, porque alguns, repara, viviam nas catacumbas, viviam cá em baixo, e aprenderam alguma coisa, mas depois cometem o mesmo erro. E isso para mim é um ato de pouca inteligência. E infelizmente o Covilhã, na altura que melhor tem infraestruturas, é verdade, que melhor autocarro tem, ainda por cima, que mais rodas tem, que não tem necessidade do treinador andar a conduzir as carrinhas, na altura que tem balneários fabulosos, que também é um clube sério, e ainda por cima é um clube sério, atenção, que cumpre escrupulosamente com tudo. É uma pena porque muitas das vezes ouvir-se toda a gente não é bom, mas isto só porque o Filipe provocou-me no sentido eu terminar a pergunta, mas eu deixei. Não, eu ia falar que era o Trofense de serem 2 clubes que eu treinei. Exatamente, era por aí. Que eu treinei. Mas não posso dizer que o Trofense era uma coisa que eu sabia que ia acontecer. Mas pronto, e trocando aqui um bocadinho também naquilo que é a restante análise do campeonato, como é que viu a classificação final e claramente aqui nota para os playoffs, dizer apenas que está agendado, não sabemos ainda se são as datas oficiais, o Estrela Amadora Marítimo e o Lanque Bessade para o dia 3 de junho. E o Marítimo Estrela Amadora e o Bessade Lanque Vila Verdense para o dia 11 de junho. Veremos, provavelmente poderá haver aqui alguns ajustes por causa das questões televisivas. Sim, mas agora já uma parte, e abrindo o parênteses em relação àquilo que foi o Covilhã e o Trofense, que também não foi nada
a dada altura, sinceramente, nunca contei. Aliás, aqui na feira tive com responsáveis do Covilhã, que tinham feito uma excelente exibição aqui na feira. Curiosamente, eu vi esse jogo, Feirense-Covilhã, e estavam todos entusiasmados, e a única coisa que eu disse foi que o problema não era o Covilhã melhorar, era os outros fazerem tão mal como o Covilhã tinha feito até ali, que isso era muito difícil. E a prova é evidente que a própria situação, eu acho que já falei aqui, o Bessada era uma equipa muito camaleónica, tanto fazia maus resultados como fazia bons resultados. Infelizmente para o futebol, e comungo da mesma e partilho a mesma opinião, acho que a Bessada é um caso que no fundo vai ter filhos, né? No fundo vai ter filhos por aí fora, mas foi o pai, a Bessade foi o pai, abriu as portas a isto tudo. Em relação a uma visão generalizada, eu concordo aqui com o Embora é curioso que saíram os números de espectadores, a média de espectadores por clube, e o Vila Franquense ainda consegue ter menos 150 adeptos em média do que o Bessade. Mas Bessade não é a última, não é a equipa com menos adeptos. É porque os jogadores têm famílias maiores. A empresa é de 189 para 300 e o que está aqui em causa também é algo muito mais alargado e muito mais abrangente. Pegando nas palavras aqui do presidente Rodrigo Nunes, que disse que o Farense fez uma excelente parte final, e concordo plenamente. Para uns fazerem um excelente, houve alguém que fez muito mal, mas é evidente que o Farense foi um bocado ajudado naquilo que foi a parte final, não é? Com um jogo vital aqui na feira, em que evidentemente também o ajudou, e de que maneira a catapultar para a parte final. Mas isto também não é virgem, já outras épocas aconteceu, ou por uns ou por outros aconteceu. O futebol infelizmente não é bem vigiado nesse aspecto, e portanto isso acontece, mas foi pena, porque foi mesmo na parte mais importante, pese embora o facto de nós termos até atitudes fair play de uma equipa que estava para lutar, onde foi prejudicado precisamente na trofa, atitudes fair play, que no fundo vamos ver se poderá colher alguns frutos. Em termos globais, a única coisa que eu posso dizer é que não houve nenhuma surpresa para parte daquilo que era na hipótese académica do campeonato, ou seja, na antecâmara do campeonato. O Moreirense era perfeitamente plausível que isto acontecesse, o Farense, o Estrela da Amadora, o Académico de Viseu, o Vila Franquense, o Penafiel e o Nacional. Eu já disse isto, que eram as equipas que no ponto de vista teórico serviam muito mais, ou que tinham muito mais capacidade para lá chegar. Obviamente dependeram já das minhas palavras como surpresa negativa o Penafiel e o Nacional, porque o Nacional, quer queiramos quer não, com uma equipa que é uma equipa com muito mais valia do que aquilo que no fundo apresentou, patenteou a nível classificativo, acaba por se salvar também no término do campeonato, e portanto para as subidas também comungo aqui com a opinião já partilhada. O Marítimo tem, nesta altura, apesar da equipa do Estrela da Amadora ser uma equipa nitidamente de segunda liga, morfologicamente de segunda liga, atleticamente de segunda liga, uma equipa que tem, na verdade, valores também interessantes, e é uma equipa sistematizada e que tem na verdade elementos interessantes, mas acho que o Marítimo, apesar de tudo, ganha mais vantagem, e também comungo da mesma opinião que essa clivagem que poderia existir de escalão entre Abençado e portanto a equipe o Lanque Vilaverdense, não há assim tão e eu já joguei porque Académico de Viseu, quando fui lá a primeira época a salvar, já joguei essa, e sei que é muito difícil, e principalmente com equipas como é o caso do Vilaverdense, tem um orçamento muito compatível com algumas equipas da segunda liga. Agora tinha sido notícia ao longo desta época de falha de compromisso. Pronto, mas independentemente de tudo, acaba por ter essa situação. Portanto, eu acho que não houve sim muitas surpresas. Acho que houve aqui também um alerta para o futuro em relação às pessoas, que isto, quando se coloca as coisas assim muito ao Deus dará, o futebol é um jogo, como alguém diz, mas não se pode jogar tudo, porque só assim à vontade. Só uma palavra muito rápida, porque também temos que acelerar um bocadinho. A saída de Rui Ferreira e de Jardel poderão ser perdas importantes para o Feirense. Eu, o Jardel já
no meio do futebol já era mais confirmada, portanto não há surpresa nenhuma. Em relação ao Rui Ferreira, há aqui duas premissas que têm que ser ditas. O Rui Ferreira tinha contrato, se vai sair é porque a administração o vai liberar. Portanto, não há nada de especial, e se ele quer sair e a direção o libera, também a direção está a fazer um favor ao Rui Ferreira, podia impedi-lo de sair, caso alguém batesse a cláusula. No caso do trabalho global do Rui Ferreira, acho que fez um excelente trabalho durante os anos que aqui está. Lembro-me que na primeira época, quando ele começou, portanto, ele fez alguns jogos na parte final, depois recomeçou a primeira época. Entrou a 6 jogos de fim, salvo erro. A 6 jogos de fim. Acho que foi isso. Depois a primeira época, a única coisa que eu posso dizer é que também havia jogadores, toda a gente dizia que o Feirense ia descer, que não havia jogadores, que não havia isto, que não havia aquilo, e até foi a melhor época que curiosamente o Rui Ferreira fez aqui no Feirense, foi curiosamente a primeira época, mas fez um bom trabalho, foi sempre principalmente coerente, e acho que se sair tem aqui o seu marco. Também agora peço um bocadinho Olha, deixa-me só dizer, o Arouca acaba de anunciar a saída do Armando Evangelista do comando técnico do clube. É notícia oficial, saiu agora mesmo no Facebook. É fresquinha. Será que o Rui Ferreira foi vai agora para lá? mesmo. Será o novo projeto de Rui Ferreira? Vamos esperar para ver. Não. O Rui Ferreira vai para o Torriense. Não sei se já está oficializado. Jorge, a tua análise também à segunda liga e há aquilo que são as notícias do Feirense. O Jorge estava assim, umas novidades. O Rui Ferreira vai para o Torriense. Ele pode estar informado, não sei. Eu sobre isso já vou falar, já vou dizer tudo. Já vou dizer tudo que eu acho que é, porque eu não tenho. O Presidente tem certamente mais informações que eu não tenho. Achei só piada. O primeiro vai para o Torriense. Só achei piada, é isso. Mas eu não tenho informação. Eu sobre isso já vou dizer algo, na minha opinião, corre mal neste processo, mas pronto. Ponto 1, acho que nós os três acertámos a semana passada, tal e qual como foi a classificação que aconteceu. Só pensava que o Torriense, o Trofense ia ganhar ao Mafra. Sim, e podia ser começado mas em termos de classificação nós acertámos totalmente no que ia acontecer, pronto. Até se dizia que as SADs podiam-se ajudar uma à outra e tudo o resto, pronto, mas acertámos globalmente nos resultados. Quantas feitas, parece-me que uma coisa, as SADs eram iguais, o Vila Franquense e o Bessade, tanto é que até empataram. Quantas foste tu que disseste, exatamente. Já podiam empatar no final. Quanto à questão do Feirense, e indo já direto à questão, eu há 15 dias eu disse que provavelmente o Rui iria sair, e na altura o que se dizia era que ele tinha contrato. E eu disse, se calhar vai ser mais fácil que o que se pensa. Ora, eu quando li, salvo erro, acho que foi no sábado do jogo de Feirense, certo? Acho que foi no sábado. Sexta-feira, antes mesmo do jogo começar, do Feirense. Agora só aproveitar esse teu modo para dizer os resultados. Moreirense 6, Covilhã 4, Feirense 4, Torriense 1, Penafiel 2, Amadora 4, Porto B 3, Benfica B 1, Oliveirense 4, Leixões 3, Vila Franquense 1, Bessade 1, Trofense 1, Mafra 2, Nacional 3, Académico Viseu 2 e o Farense 3, Tondela 1. Pegando nas tuas palavras, o Rui Ferreira ganhou o lugar ao golear o Torriense em casa. Mas isso por acaso tem uma coisa engraçada. Durante grande parte do campeonato, muitos jogos não se conseguia marcar 2 golos. Na última jornada, em todos os jogos, pelo menos 2 golos houve. Acho que não estou enganado. E houve aí jogos, parecia quase a Liga da Pipoca. Dava golos para toda a maneira efetivo. Mas isso são coisas de apostador. No que toca esta questão do Rui Ferreira, há aqui uma questão que eu acho pertinente de se analisar. Ainda antes do jogo começar, alguns dos membros da equipa técnica do Rui Ferreira fizeram circular vídeos em que anunciavam desde logo a despedida do Feirense. Ontem, salvo erro foi ontem, penso que não estou enganado, que vi as notícias em que o próprio Rui Ferreira anunciava que iria sair do Feirense, que o Fábio Espinho iria fazer parte da sua equipa técnica, e que esperava agora o acordo para sair. Hoje o jornalista Pedro Sepúlveda anuncia que já há acordo entre o Rui Ferreira e o Torriense,
para fazer um contrato de uma época, ou seja, até final de 2024, até 2024, que a única questão que se prendia neste momento era do desligar do contrato entre o Rui Ferreira e o Feirense. Ora, chegados a este ponto, eu só gostava de perceber era o seguinte, o Feirense não chegou a acordo com o... ainda não chegou. Porquê que o Rui Ferreira vai sair do Feirense? Em que termos? Parece-me uma troca Rescisão amigável? Vou colocar entre aspas esta palavra, uma troca inteligente de trocar o Feirense pelo Torriense. Vamos lá ver uma coisa. Eu não sei quais são as condições que o Torriense vai oferecer. Certamente, provavelmente, pelo menos vai-lhe deixar jogar com os jogadores todos. Essa é uma primeira questão. Quero acreditar que o Torriense vai deixar de jogar os jogadores todos ao Rui Ferreira. E não vai mandar ninguém de férias antecipadamente. Ponto 2, eu não sei qual é que é o projeto desportivo do Torriense para a próxima época, desconheço e acho que ninguém aqui o saberá totalmente, provavelmente o Mister saberá mais do que eu, mas eu desconheço qual vai ser o contexto que o Rui Ferreira vai apanhar. Agora há algo que também me parece claro, que é por que razão é que a SAD do Feirense irá deixar sair um treinador que alegadamente tem mercado, portanto, quando se sabe, pelo menos 2 clubes terão abordado. Não tem mercado. Não, supostamente tem. Não tem mercado. Não tem mercado como então. Como é que tem mercado e vai para o Torriense? Com todo o respeito para o Torriense. Pois, eu não sei. Quando vou ao mercado, não vou à senhora do lado para entrinchudas. Não, mas a questão aqui, o Jorge acaba por pegar num ponto importante, que é se calhar o projeto esportivo. Não sabemos qual é que é a aspiração do Torriense na próxima época. Mas eu fiz a questão. Isso é o que é, não percebi. Projeto esportivo. Claramente. Então, projeto esportivo. o Vila Franca. Normalmente as pessoas escolhem o Torriense ou o Vila Franquense. Mas o Vila Franquense à partida, pelo nome, não há uma. Treinador O Vila Franquense à partida não há um nome de topo, mas o Mr. Francisco Chaló, quando esteve cá logo no início da época, disse que era uma das equipas candidatas. Portanto, às vezes o projeto sobrepõe-se ao nome. Mas não é um grande projeto, porque nem tem condições para treinar, nem tem sítio para treinar, nem tem adeptos pelos bichos. Tem menor. Não, Torriense tem. Falaste no Vila Franquense. Não, eu estou a dizer que à partida, só pelo nome, colocamos fora das hipóteses, mas depois há os tais planos esportivos com apostas fortes de investidores ou com garantias que poderão ter bons jogadores. E poderá ser essa a questão, não sei. Não estou a escutar, quando eu falo do mercado, não é dizer que um é melhor ou pior. Neste momento não tem mercado. Não tem. Disseste que ele falou, ia falar dois, eu não estou a dizer que ele é melhor ou que o Torriense é melhor ou é pior do que a B ou C. Não é essa a questão. Só um clube falou com ele. Não, supostamente houve pelo menos 2. Mas isso supostamente e ao que se sabe. Jornalista, e os jornalistas às vezes dizem essas coisas, mas não é verdade. Ele é muito jornalista. A informação que circula é que a primeira abordagem que houve ao Rui Ferreira terá sido feita pelo Moreirense. É mentira. Pronto, mas foi a informação que circulou. Não é verdade. E a outra foi a do Torriense. Essa é verdade. E agora eu digo assim, isso não é mercado? Isso é ter mercado? Eu acho que é. É ter um clube atrás de si e ter mercado. Ok. Pode ser melhor ou pior. Exatamente. Eu não discuto isso. Presidente, o Lourosa, se estivesse atrás do Rui Ferreira, era mercado. Era mercado. E é um campeonato diferente. E esse ele podia pagar mais, e desculpa a minha ignorância, acho que era o melhor projeto no Lourosa do que no Torriense. Olhando à distância, olhando agora para o Torriense, está lá embaixo, para o Lourosa que conheço, se calhar era um projeto melhor, porque conheço o projeto, ou conheço as pessoas de Lourosa, e acho que era muito mais interessante, e espero bem que o Rui Ferreira não vá para o Lourosa. Agora, o que eu não percebo, e isso é que eu não consigo perceber, é em que moldes é que o Rui Ferreira vai sair. Eu não consegui ainda perceber. Se alguém me conseguir explicar como é que um treinador, eu não lhe vou chamar mercado, vamos chamar-lhe de outra forma, que é pretendido por um clube da mesma divisão que é concorrente direto do Feirense, o Feirense vai libertá-lo a custo zero? Ou há eventualmente alguma coisa em atraso ao Rui Ferreira? Ou há algo mais em relação ao Rui Ferreira, eventualmente algum processo que possa estar a decorrer? É isso que eu gostava de perceber e que eu acho que os feirenses gostariam de ser esclarecidos, porque
nós olhamos para o processo que decorreu de há um mês para cá, mais coisa menos coisa, desde a vinda do Farense cá à feira, em que houve jogadores que foram dispensados de dar o seu contributo ao plantel do Feirense, que o treinador, alegadamente, ao que se sabe, até queria convocá-los, mas para ele não ser convocado, o clube deu-lhes dispensa. Perante isto, eu digo o seguinte: será que é o Rui Ferreira que quer sair? Será que é o Feirense que o quer mandar embora? Será que há efetivamente... Será que nós sabemos efetivamente toda a verdade ou há aqui algo mais? E é isso que eu gostava de perceber também. Xavier, a análise, há vários pontos aqui de análise. Deixa-me só dizer uma coisa. É evidente que o Rui Ferreira quer sair, porque Claro. não se sente bem na SAD. Mas ele só sai se a SAD quiser que ele saia. Que é que disseste, ou o Rui Ferreira quer sair, ou a SAD quer que ele vá embora. É só essa vertente, é só essa a linha que é a SAD quer que ele vá embora, que se ele sair é Presidente, por isso é que eu digo. o Rui Ou há algum Ferreira, se quiser processo, sair, só sai se a SAD deixar. ou há algum Tem processo, contrato, ou há algum ninguém processo obrigou a judicial assinar. que tenha sido interposto por alguém por a justificar eventualmente salários em atraso ou coisa do género, que eu desconheço se existe ou não. Para mim é só uma hipótese que eu lanço para a mesa. Agora, se o treinador tiver tudo em dia, se tiver contrato e tudo o resto, ele só sai de uma maneira. Desculpem interromper, eu por acaso não posso falar como vocês falam, não é porque tenha medo. Claro. Mas não fica bonito. Até, se calhar estão os dois contentes nessa altura. Por que não? Exatamente. O Rui Ferreira é Esta é evidente. que é a realidade. Se calhar um até queria que ele saísse. Ui, exatamente. Então, mas eu estou a dizer isso. Eu estou a dizer isso. Mas é para ser mais direto aí. Não, Era precisamente isso que eu ia dizer. mas a questão então é aqui a seguinte: eu acho então se o treinador faz o trabalho que fez do Feirense, quer dispensar, então o Feirense tem que dizer claramente que não serve. Mas às vezes Jorge pode não ser o que claramente não querer. Às vezes os Santos não batem certo. Também pode ser isso. Mas isto não é virgem. quer O dizer, Mister isto disse é- exatamente E no aquilo. futebol as coisas nunca são assim. O Rui Ferreira é evidente que é olha, sair. isto é Mas aquilo, só sai se a arranja-se aqui uma SAD quiser que ele desculpa vai e ele embora. sai. Portanto, estão os dois com a mesma vontade para isso acontecer. Então, se acontecer, é os dois com a mesma vontade. Presidente, então diga uma coisa: o Clube Desportivo Feirense, como sócio da SAD, não se acha no direito de saber, junto da SAD, se estão a ser acautelados o património da própria SAD? Porque estão a deixar ir um ativo da SAD, que é um contrato da SAD, estão a deixar um ativo da SAD ir a custo zero, alegadamente, que até poderia sair a pagar dinheiro. Digo eu. O Feirense, a direção do Feirense, já fez chegar a quem de direito, pronto, de que portanto, isto é estranho e é inacreditável que um dos maiores ativos da SAD, depois dos jogadores, vai sair sem qualquer contrapartida. É isso que à SAD, e a SAD já vai me deixar respondeu. de lapidar o património do Feirense. SAD, que o património do Feirense SAD é os jogadores. Claro. Que é esses que aparece no transfer market, que são os jogadores, é o único ativo da SAD. E depois o treinador que o lidera, que pode ser um ativo ou pode ser um problema. É um ativo. Para todos os efeitos, é um ativo. Neste caso, tem uma parece-me ser a pessoa certa, nesta fase do Feirense, com esta a postura económica, deve ser a pessoa certa no lugar certo. Portanto, é um ativo. É um ativo com os jogadores. E se está-se a dilapidar o património, que é o único património que a SAD tem, onde o Feirense tem 30%, e também estão a dilapidar o património do Feirense. É isso. Nos seus 30%, até porque os melhores jogadores, pelos vistos, foram dispensados, e também não se sabe porquê, porque segundo os jogadores, nunca houve uma proposta de renovação. Portanto, aquilo que a SAD disse foi: os jogadores foram dispensados de jogar contra o Feirense, depois foram dispensados a posterior, definitivamente, até ao final da época, porque a SAD queria que eles renovassem, eles não renovaram. Palavras dos jogadores: ninguém nos apresentou proposta nenhuma. Eles iam renovar dar evento. Só dar aqui uma nota a um ouvinte nosso que diz que o próximo jogador do Arouca será Daniel Ramos, portanto vamos também acompanhar. Xavier, não sei se percebeste, mas o Jorge hoje tenta que não se fale da Primeira Liga. Não. Está difícil. Mas claramente o nosso tema também, central, claramente, estamos até porque teremos ainda há muito tempo para falar, e vamos ainda dar aqui depois, mas parece agora alguma coisa assim. E já lá vou ao Feirense, só para ser rápido na restante análise. Portanto, já sabíamos, o Moreirense é sem dúvida nenhuma a melhor equipa
da segunda Liga e mereceu claramente o campeonato. O Farense fez uma excelente final da época. O Estrela Amadora terá que dar a vida para eliminar um histórico da Primeira Liga, que é o Marítimo. Honestamente acho que é o Marítimo que está um bocadinho por cima. Lá em baixo o Trofense foi curto, não conseguiu sequer vencer o seu jogo, nem sequer a sua obrigação fez para sonhar com algo mais. Talvez os jogadores do Trofense estivessem tão descrentes como eu vaticinei que seria o Vilafranquense Bessade. O resultado final, eles próprios, se calhar, também tiraram a toalha ao chão e perceberam que não ia haver grandes hipóteses. O Nacional da Madeira, apesar da classificação dizer que o adversário mais difícil poderia ser o Viseu, o Nacional da Madeira acabou por fazer a sua obrigação e manteve-se. O Feirense acaba por se despedir de uma forma bonita do campeonato, uma boa vitória, com golos. É uma despedida do Rui Ferreira. Quem anda no futebol, quem percebeu aquele vídeo dos adjuntos na forma como o Rui se vai despedir da claque, a forma como vai agradecer, aquilo foi ok, foi o gesto de agradecimento, mas percebe-se o gesto corporal do Rui Ferreira no final do jogo é de despedida, não é de agradecimento só àquilo que os sócios fizeram. E o Mr. Chaló, portanto, antecipou-se à minha opinião, e bem, porque isto é uma vontade dos dois. A SAD não quer que o Rui Ferreira continue. O Rui Ferreira não quer continuar no Feirense, infelizmente para o Feirense. Portanto, isto é uma vontade dos dois. Aqui a questão fulcral que eu percebo, Jorge, é que a SAD não o quer assumir de uma forma tão categórica como o Rui já assumiu. Eu acho que a SAD está um bocadinho a tentar proteger-se, porque já percebeu que pela massa adepta, pelo grosso modo dos adeptos do Feirense e dos seus associados e da sua direção, do seu presidente, queriam que o Rui Ferreira continuasse. E se calhar a SAD está-se a tentar proteger um bocadinho da exposição pública, de assumir perentoriamente que quer que o Rui Ferreira saia. Aquilo que vai acontecer é que o Rui Ferreira vai sair, o Feirense, a SAD do Feirense, não vai receber qualquer contrapartida financeira, na minha opinião, e infelizmente o Rui vai abraçar outro projeto, acreditando no Jorge Silva e não no jornalista Jorge Silva, mas no Jorge, acreditando não, também atenção, um bocadinho naquilo que o Presidente disse que há um interesse quem também. Fez a notícia foi o Pedro Sepúlveda e normalmente o Presidente foi mais ou menos que existia, que era verdade, o interesse do Rui Toriense. Ferreira está a correr um risco enorme. Sim, mas... Está aqui um treinador sem ter, se é a intenção dele sair e sem ter o acordo de rescisão na mão, andar a publicar adeus até o meu regresso e já assinei, não tenho eu uma proposta, não sei tem também o é estranho, é muito estranho. Eu acho que ele tem e mais estranho é a reação dos sócios do Feirense, que é outra coisa estranha. Mas eu acho que ele tem o aval da SAD para o fazer. Eu acho que já existe ali um acordo entre eles para ele sair. Pode ainda não ter sido efetivado, mas acredito. Se for verbal, é melhor ele não contar. Joel, a tua análise também à segunda Liga, para ver se ainda temos tempo para passar um minuto a cada um. Sim, muito rápido, já se falou praticamente de tudo. Em relação à subida, tivemos um Moreirense que se destacou logo desde cedo, também já tínhamos previsto isso. A dada altura tínhamos... Imaginava-se que o Viseu, com a entrada de Jorge Costa fortíssima, que podia ser aquele comboio desgovernado no bom sentido, acabou por não ser, e aquilo não correu assim lá muito bem. Entretanto, foi um bocadinho à imagem do que foi o Vizela, que de repente vem do meio da tabela e ainda consegue estar numa posição de possível subida, que é o caso do Estrela da Amadora. Aqui em relação ao play-off, acho que o Marítimo é um caso diferente do que foi nos anos anteriores. O que se foi vendo nos anos anteriores, não sei se vai verificar este ano, até porque o Marítimo é um caso diferente, como eu tinha dito, é que normalmente a equipa que está com dinâmica de vitória, a dinâmica de vitória sobrepõe-se à qualidade dos plantéis. É o que tem acontecido. Tu tinhas as equipas que descem da Primeira Liga ou que vêm para o antepenúltimo lugar da Primeira Liga, vêm descrentes e vêm habituadas a defender ao pontinho, vêm em queda, vêm a perder muitos jogos. Por outro lado, quem acaba em terceiro vem de 3, 4, 5 vitórias seguidas. Neste caso não, o Marítimo está a vir. E de uma onda positiva. O Marítimo foi diferente. Dentro do negativismo da época, até está na onda positiva. Exatamente. Portanto, isto vai ser muito diferente por tudo isso, por ser também da Madeira. Em termos qualitativos, não é?
Portanto, em relação. equipa que os É isso. Eles têm mais qualidade em termos de individuais para poder decidir. Sem dúvida nenhuma. os E mais também, fracos. Estabilidade na equipa não técnica. querem ser mauzinho o futebol em si, a parte regionalista, Madeira. É isso. A bola, já não é o futebol. É, exatamente. A bola, o mundo da bola já é diferente. Cá em baixo também já se previa mais coisa menos coisa. Só eu achava que o Bessade ia descer diretamente. Ainda vai ter aqui uma boia pode ter aqui uma boia de salvação. Ninguém na história do futebol quer o Bessade, até porque o Bessade falou-se do Bessade antes. O Bessade é um abre-olhos, além de ser uma empresa, é uma empresa abre-olhos para muitas equipas, associações, clubes que são dirigidos da forma tradicional. Tem que ser um abre-olhos. Aliás, a Desculpa lá. Bessade, se descer divisão, há um dirigente que está na Bessade que desce 2 vezes seguidas, consecutivas. Olha, Que é o antigo presidente da Académica, que é agora administrador da Bessade. E, lá portanto, o antigo presidente da Académica foi Lá está. contratado pela Bessade. Para descer a Bessade. Não sei, não estou a dizer isso. Não te queria interromper, desculpa. Os Adores Simões? Isto tem que ser um abre-olhos, não só Não, para, o que estava lá. para os clubes. Isto tem que ser um abre-olhos Anterior. para Eu pensava que era o. quem manda no Esse futebol. já. E quando eu digo manda no futebol, federação e liga, e tem que ser um abre-olhos para o sistema político. Isto não pode acontecer. Isto é inacreditável, como diz o Presidente. Uma equipa que está na 3ª Divisão Regional do Porto vai para a 2ª Liga. mas isso é outra Isto é verdade coisa. desportiva. Isso é outra É coisa. pior. Isto é verdade desportiva. Eu sei, mas lá irá. Isso é outra coisa. No caso do Bessade, é claramente. Dificilmente se pode meter a mão. No caso Nunca do mais Bessade vai e nas acontecer, SADs. nunca mais vai acontecer um caso como os Belenenses e Bessade. Isso, por ter acontecido o que aconteceu com o Bessade e o Belenenses, foi barrada essa possibilidade a qualquer clube a partir daí. Portanto, não há mais Bessades, não há mais Belenenses e Bessades, não há mais Feirenses e Bessades e Efsades, não há mais. Eu ia falar exatamente sobre isso. Acabou, Não há acabou. possível, mas o Feirense, se quiser Não, se associar-se da SAD não pode. e a SAD ir jogar para o campo do Sanfins e o Feirense continuar a jogar aqui no Distrital, não pode fazê-lo? Não pode. Isso não sabia. Agora, no caso do Aves, eu Está acho a que ser, acontece- está a ser estudado um decreto-lei, em que uma legislação em que se vai, entre aspas, criar condições para se defender os clubes. Porque Isso acho importante. começa-se a perceber de que as sociedades anónimas desportivas não se percebe bem de onde é que veio o dinheiro. Valoriza-se uma SAD do que é. Por exemplo, a SAD do Feirense é valorizada em que é? Em que é? É o seu património, E qual é o seu património? é o valor dos jogadores. Exatamente. Portanto, mas começa-se Só a que depois valorizar, avaliam-se mal começa-se os a falar jogadores. em É milhões, isso. depois as pessoas não sabem onde é que vem o dinheiro, depois a influência que os empresários de jogadores têm dentro da estrutura das SADs e as pessoas que têm empresas de apostas desportivas que também estão envolvidas nas SADs. Portanto, escusado será dizer que há clubes onde essas duas situações se encontram. E o governo está a tentar Não vejo um. acabar com essas situações, porque as SADs foram criadas exatamente para não permitir que os empresários de jogadores tivessem valor de passe dos jogadores, como tinha o Jorge Mendes e por aí fora. E falando é do Jorge Mendes, o Jorge Mendes tem 40% ou 30%. Criou-se as SADs exatamente para acabar com essa promiscuidade e em que passava a ser os empresários a ser quase os donos dos clubes. Mas vai dar ao mesmo? Está a acontecer exatamente a mesma Quando coisa? foi Porque há criada, promiscuidade com os líderes da a SAD. SAD foi exatamente para isso não acontecer. Tanto a lei não permite isso, que em algumas sociedades, mais uma vez, em algumas sociedades anónimas desportivas que nós conhecemos, existe empresários a gravitarem ali à volta, mas não fazem parte da SAD, porque não podem. Sim. Também em algumas sociedades anónimas desportivas que nós conhecemos, há donos de empresas de agências? Casas de apostas. das casas de apostas, casas sim, de sim. apostas Então aí- que lhe foram barradas que o presidente exercesse as funções de presidente da SAD. Portanto, também foi. Portanto, essa lei já existe, só que às vezes anda camuflada. E o governo quer legislar no sentido de Acho muito bem que o faço. acabar com essa. Não foi o que está a acontecer com os treinadores, não é? Há cabeças de ferro.
portanto, mesmo que não são, e o caso de um clube que desceu a divisão, toda a gente sabe que é um agente que está por trás como presidente. E é como os treinadores também, que não têm curso, não é? E depois tem alguém a dizer que tem curso, é a mesma coisa. Isto no fundo vai tudo. Tem que ser investigado e tem que ser salvaguardado, que é muito importante. O governo está a trabalhar no sentido de diminuir esta promiscuidade e estas situações. Agora, nunca mais vai acontecer um Bessade de Belenenses, em lado nenhum. Nunca mais. Eu nunca imaginei que fosse possível que o Aves e o Cova da Piedade, que isso um dia pudesse acontecer, e continuo ainda hoje a achar quase impossível isso. Eu não acredito. Será que as pessoas do futebol, os agentes desportivos, as federações, a UEFA, toda a gente não vai combater isto e dizer-se não, isto não pode ser. Não podemos passar. Isto é o limite. O limite isto não pode acontecer. Não há legislação ainda. Tem de haver um caso primeiro. Isto tem de acontecer. O Bessade e o Belenenses teve de acontecer para depois haver as barreiras, se arrepiar caminho e se aplicar a legislação e se criar a legislação à volta daquilo. E aqui vai ser a mesma coisa. Tu vais criar isto vai ser uma anedota desportiva, vai começar a sair notícias e depois é que as leis vão ser criadas de forma que isto não volte a acontecer. Porque é impensável uma coisa destas. Tens os adeptos do Cova que vão apoiar, agora vão apoiar quem? Isto não faz sentido nenhum. Eu sei quem é que os adeptos da Bessade vão apoiar. Não vou apoiar ninguém porque eles também já não são. Já não existe. Portanto, por aí estamos à vontade. Agora, também há uma coisa que eu devo dizer. A compra de licenças esportivas não é uma novidade. É uma novidade no futebol português, mas não é em outras modalidades em Portugal. Atenção. A compra de licenças esportivas é facto mais do que reconhecido numa série de modalidades em Portugal. Devo lembrar, por exemplo, que ainda há pouco tempo atrás falava, por exemplo, que o Futebol Clube Porto estudava a possibilidade de comprar a licença desportiva do Módico Sandim, que na altura militava na primeira divisão nacional do futsal, para o Porto ter na altura eu concordo, mas não é isso que está a acontecer. Está-se a comprar o Vila Franquense vai comprar o Aves e vai jogar na terceira divisão regional do Porto. Exatamente. Isso é que é. Isso é o que está a acontecer. Mas atenção, o Porto comprou o Módico. Tinha sempre de nível. Vai jogar onde está o Módico. Não é? O Porto comprou o Aves e vai jogar. Mas aí é uma questão de nome. Com o Aves no Porto. Mas é uma questão de nome. Mas vamos lá ver uma coisa. O Porto comprava o Módicos. Quem ia jogar na primeira divisão não era o Módicos. Era o Porto. Era o Porto. Mas comprou um clube na primeira divisão. Mas se eu comprar o Aves à terceira divisão regional para jogar com o Aves. Não, o Aves é que vai comprar para todos os efeitos. O Aves é que vai comprar para todos os efeitos. O Cova da Piedade para todos os efeitos é que vai comprar a Bessade. Mas assim não deixa de ser correto o que o Jorge está a dizer. Ou seja, uma compra de licença desportiva. Mas não é isso que está a acontecer. Para ser correto é como o Jorge está a dizer. E é evidente que é assim. Mas isto não é que nós sabemos que não vai comprar o Vila Franquense. Claro, agora só depois é que isto vai. Só depois é que isto vai ser. Está aberto um precedente gravíssimo. Tomado. O princípio disto é rapidamente resolvermos o problema da gestão das SADs e conseguirmos de uma vez por todas resolver este problema. Para que, e eu volto a frisar, isto a mim dói-me particularmente. É preciso ter muito cuidado a resolver os problemas das SADs, porque tu tens outros países em que praticamente todos os clubes são há proprietários singulares que têm os clubes. Mas em Portugal, tirando os três grandes e mais uma ou outra SAD, que efetivamente as coisas vão correndo bem, quais são os outros casos de sucesso que nós conhecemos nas SADs? O que tem servido as SADs tem sido para, esse é outro problema. Para comboiadas autênticas que vão acontecer. Mas esse é outro problema. Agora, quando tu tens um clube do distrito, por exemplo, que levou com uma SAD, arrebentou todo, esventrou completamente, e agora, de repente, já fala outra vez em constituir uma SAD, e digo assim, eu, adepto desse clube, sócio desse clube, eu diria assim, nunca na vida já me é. Mas o problema, nós estamos aqui a confundir nós estamos aqui a confundir o que é a justiça desportiva, o que é a parte romântica da coisa e a parte legal da coisa. Tu não podes proibir tu não podes chegar a Portugal e dizer,
não há SADs ou não há mais SADs quando tu tens. Mas não é necessário os clubes- acontecer isso. Sim, tu tens é que aumentar, tens é que aumentar as leis, tens que aumentar a legislação, tens que aumentar o controle sobre as coisas, o controle sobre as empresas. Pressupostos. Os Exato, tu tens de todos garantir legais isto. que permitem uma O coisa. problema é que é podes uma dizer que- taberna neste momento. A forma como as SADs são geridas e são constituídas são autênticas tabernas. Mas eu sei disso agora. O que tu estás a dizer não chega. Eu tenho clubes, quando Não eu vou chega, falar tu em clubes dizes, eu não distrital consigo que querem falar. constituir uma SAD, Deixa o João. Não chega estarmos aqui a dizer à mesa, oh meu Deus, que isto não devia se fazer. Claro, se não houver lei. Claro, tem que se aplicar uma lei e nós não podemos, infelizmente, pela parte romântica que é estes clubes, havia de ser tudo como antigamente, porque o futuro do futebol não é assim. Tu vais à Liga Inglesa, que é. Não é de certeza, não é certo, mas fala-se que é a melhor liga do mundo ou das melhores ligas do mundo e todos os clubes da Primeira Liga Inglesa têm um proprietário. O Manchester vai ser vendido a mais de um gajo. O Chelsea, um gajo veio ali e comprou. Mas tu estás a ver na Inglaterra, por exemplo, o Manchester, alguém comprar uma equipa lá do campo, lá no norte da Inglaterra e vai-se, em vez de chamar Manchester, vai-se passar a chamar lá o... A verdade é que Não. nós não sabemos que há tanto futebol inglês para saber se isso acontece. É isso, é que são muitas divisões e. É que lá no futebol inglês aquilo são 6 ou 7 divisões até chegar à Premier League. Não, mas o último... Não mas acontece caso- casos, não há um caso. um O caso clube destes na a gente não última sabe. divisão, caso. o clube caso na destes a gente última não sabe. divisão de Inglaterra, o clube na última divisão de Inglaterra, a acontecer na Inglaterra o que vai acontecer nas Aves, vai passar a chamar-se o que agora se chama Manchester United. O precedente que pode abrir Não sei aqui. se está- se eu estou a- O precedente que pode abrir aqui é. Olha, tal e qual. vamos imaginar, o que pode acontecer aqui é, vamos imaginar, O por Vila Franquense exemplo, vai se chamar Aves para o ano. olha, Exatamente. é isso. E o Bessá vai chamar a Cova de Piedade. E o Bessado vai se chamar Copa de Pedro. O Guimarães, se fosse a Rimião, estou-me a lembrar, o Guimarães ia-se passar a chamar a Rimião. Sim, A mas terra das cerejas, as terras das cerejas em Inglaterra, não sei se existe, Resende, vamos imaginar que existe lá uma vila que se chama Resende, um gajo tem lá muito dinheiro que vendeu muitas cerejas e ganhou muito dinheiro e comprou o Manchester United e o Manchester United passa-se a chamar Resende das cerejas. É assim que está o futebol em Portugal. Não sei se é assim que está no mundo, mas em Portugal eu vai ser concordo com assim. isso. Eu concordo com isso. Agora, vai acontecer este caso, que é um aborto à moral, e depois vão ser aplicadas leis por cima, porque isto não pode ficar só limpo. A verdade é que só é comprado alguma coisa que é vendida. Claro que sim. Tem de haver acordo entre ambas O as Manchester United comprava, ou o Rezende comprava o Manchester United, mas continuava a jogar na divisão do Rezende. O perigo aqui, além de tudo o que está implícito, mas há aqui um perigo que é claro. Por exemplo, vamos imaginar aqui um caso concreto. Tu tens um clube como o Lourosa, por exemplo, que já anda há muitos anos a tentar entrar nos campeonatos profissionais. Muitos anos, com muito dinheiro investido. Não é mentira para ninguém. O Vila Franquense podia se associar ao Lourosa. Pronto, mas é isso que eu estou a dizer. E é que, podia. se calhar o Hugo, presidente do Lourosa, se calhar até faz as contas e diz, espera lá. Ser mais pragmático, antes vai estar no Aves, mas falava-se que a Sala Franquense vinha para Espinho. Pronto. É verdade. Mas é isso. Aliás, vou ser mais concreto ainda. As notícias que nos chegaram várias vezes é que os dirigentes do Vila Franquense, SAD, almoçaram várias vezes em Espinho, teve praticamente Falou-se. houve uma Assembleia Geral marcada para isso mesmo. Uma Assembleia Geral. Houve uma Assembleia Geral marcada para isso Não, mesmo. praticamente houve o que saía Por isso por lá de imagina. ter havido um jantar quase oficial. Portanto, imagina, se não fica mais. Eu imagino-me do lado da direção do Lourosa que se calhar, quanto dinheiro eles já não, entre aspas, enterraram no clube na tentativa de chegar desportivamente aos campeonatos profissionais, se calhar dizem, a gente agarrava neste dinheiro, comprávamos um clube e íamos lá para cima. Eu acho isto um aborto moral, mas vai acontecer este caso no caso do Aves e no caso da Bessade, e depois vão-se aplicar a leis que evite que isto acontecesse. Nós estamos mesmo em cima do final do programa, mas vou ter que dar aqui 1 minuto a cada um para falar sobre isto. Vamos ter muito tempo, vamos ter ainda vários programas até terminar o nosso painel, porque teremos ainda o acompanhamento destes playoffs para falar daquilo que foi a época do Benfica, a época do Porto, a época do Sporting. Cresce aqui apenas, só dizer que na próxima semana teremos connosco Paulo Menezes, presidente do Passos Ferreira, virá aqui à conversa connosco, estará aqui à mesa. O Passos Ferreira, que é uma das equipas que desce divisão, juntamente com o Santa Clara. O Marítimo já foi dito, iremos tê-lo no play-off frente à equipa de Amadora. O Benfica foi campeão, Porto segundo classificado, Braga terceiro classificado, Sporting quarto, Arouca quinto, Vitória, Guimarães sexto. Teremos de ser muito breves, mas vamos dar a palavra ao campeão, ao Xavier.
E um abraço para o António. O António tem para entrar connosco em Skype da partir do Brasil, mas o timing já iria exceder muito. Teremos de ser muito breves, mas traz muito tempo. E o Albuquerque também tempo para intervir. O mais rápido possível. Primeiro, a promessa que fiz aos meus amigos benfiquistas que foram comigo ao Marquês, que eles disseram que eu não ia ter coragem para trazer isto para o programa. Desculpa lá. Já se trouxe coisas piores. Está aqui. Sou um homem corajoso. Eu acho que tinha sido um jantar que tinhas prometido. Parabéns ao António Albuquerque, porque ele é que devia estar Mas aqui. agora só faltam os pratos. Parabéns ao António Albuquerque, que ele é que devia de estar cá hoje, porque ele é que foi o representante do Benfica aqui durante uma época. Acho que era justo. Só dar esta nota, Xavier, ele teve em direto Skype até esta hora, mas a questão é que depois, por causa do Skype, a gente já sabe que o timing descontrola. Exato. E Ia ser e já difícil. estamos a queimar tempo que não Mas é. não o conhecendo pessoalmente, ele foi um homem que defendeu o Benfica. Como Foi o grande obreiro do título. radiofonicamente falando, foi. Eu só não estou a perceber porque é que vens de luto. Não, Porque é de o luto. Benfica está de luto. Eu comprei este Cascol, você sabe qual é o meu segundo clube, e ele nem para mais é Alamas, pá. Então já percebi agora. Estava aqui a achar estranho. Foi acho que foi o desnecessário termos que nos guardar até a última jornada para sermos campeões. Aos 2 minutos pensei no Tonel. Quando vi que o Porto ia jogar contra 10. Eu disse: queres ver que vou ter que mesmo botar o Cristo Rei abaixo? Que ele aqui a semana passada disse que se o Benfica não fosse campeão íamos botar o Cristo Rei abaixo. Disse: queres ver? Aliás, há uma imagem curiosa de que a semana toda o que fizeram a Vitória de Guimarães durante uma semana é inenarrável, é uma vergonha. Passarem uma semana toda a pensar que poderia existir um 11-0 ou um 12-0 num jogo de uma primeira liga, só colocarem essa hipótese na comunicação social, para mim é anedótico. E aonde eu senti que até nos jogadores do Porto isso entrou é a forma como o Otávio festeja o 2-0. Ele marca o 2-0 e vira-se para os jogadores: tragam a bola e vamos para o meio campo, que isto ainda vai. Mas não podemos fazer outra coisa, era a única que pode ser campeões. Incrível. Não era. A única hipótese era ganhar, o Benfica perder. Porque o outro não era possível, porquê? Porque o Benfica já estava a ganhar e não. Jorge, Sim, eu já andei lá dentro. Desculpa, os jogadores do Porto são informados dentro do campo. Sim, Eles sentem na bancada. Mas o naquele momento silêncio da bancada. A mesma coisa. Algum dia. Oh, o Xavier, jogo... desculpa lá. Uma coisa é tu dizeres-me assim: é uma vergonha que a comunicação Não, mas, social faça mas- isto, faça aquilo, faça aquilo. mas não vamos ter tempo. Mas os jogadores Jorge. acho que podem acreditar que podem ganhar. Não é acreditar que podem ganhar. Não é acreditar que podem ganhar. Não vamos ter tempo. É só que isso para a semana. Exatamente. Eu peço desculpa, eu abri o timing para 1 minuto e eu posso dar aqui uma pincelada, mas se formos para a discussão eu vou ser obrigado a terminar a ok. Acho que foi um campeão justo. Não foi a melhor equipa para o Sérgio Conceição não foi a que teve mais golos marcados, menos golos sofridos. Líder há 40 anos, não há um campeão que lidera desde a primeira até a última jornada, foi este Benfica. Líder isolado desde a 4ª jornada, mas infelizmente para o treinador do Porto não ganhou a melhor equipa. Para o resto da população toda portuguesa, quase unânime, ganhou a melhor equipa. Acho que fomos a melhor equipa no geral. Já disse a semana passada, foi pena aquele campeonato do mundo, que acho que o Benfica, se não tem aquele campeonato do mundo, teria feito uma época ainda mais forte. A culpa que existe no Benfica na quebra, continuo a achar que foi aqueles dias de férias que se deram aos jogadores naquele interregno para as seleções. O Mister sabe bem o que eu estou a dizer, perde-se dinâmicas, perde-se metodologia de treino, perde-se foco, 10 dias a comer e beber e a divertirem-se, e isto é um campeonato, isto não é uma brincadeira, não é uma mini pré-época. E os jogadores que foram à seleção, se calhar por isso é que o João Mário deixou de ir à seleção, pensou: não, eu para o ano também quero ter 10 dias de férias, porque eu não tive. É que os jogadores do Benfica que foram às seleções não tiveram aqueles 10 dias. Um jogo justíssimo, o Benfica ganhou bem, mereceu ser campeão. Parabéns a toda a família benfiquista que merece esta reconquista novamente. E está de parabéns o Benfica, e estão de parabéns os vencidos. Parabéns ao Porto, porque soube dignificar a vitória do Benfica até à última jornada, acreditou sempre, e isso também acho que merece da minha parte um reconhecimento. E por fim, parabéns ao Aroca, que conseguiu o 5º lugar. Por razões profissionais, fiquei muito feliz. Francisco Saló. Bem, vem um campeonato que desde muito cedo traduziu-se num Benfica forte, que veio a confirmar-se até ao final, pese embora alguns hiatos pelo meio, algumas dúvidas pelo meio. Uma palavra de apreço para os sportinguistas e para o Ruben Amorim,
que é um dos únicos treinadores dos últimos tempos, das últimas décadas, desde que me conheço, que está num grande clube, não ganhando e continua a ter sempre um bom suporte e uma boa justificação, porque não tem jogadores. Portanto, ele é na verdade o treinador, personifica aquilo que qualquer treinador gosta de ter. Exatamente. Gosta de ter, ou seja, as pessoas reconhecerem as dificuldades que o treinador tem, aquilo que ele faz, que faz o máximo, não pode fazer mais porque não pode, e uma equipa que está a ganhar 2-0 e depois vai empatar 2-2, pronto, é normal, é uma coisa extraordinária. E portanto eu digo isto não com ironia, mas digo isto de uma forma sentida. Acho que todos os dirigentes e todos os treinadores deviam ter aquilo que o Ruben Amorim tem para poder desenvolver o seu trabalho. Uma palavra muito de apreço, não falo muito mais daqueles que ganharam, o Porto com a sua abnegação, com a sua dinâmica, um Braga que foi extraordinário, que tem sido extraordinário, e um Braga que é transversal desde as camadas jovens até, ou desde lá de cima até cá em baixo, portanto em termos de escala hierárquica e etária, tem sido uma evolução extraordinária. É uma palavra de carinho para um clube que por acaso não sabia. O Filipe disse agora que vinha aqui ao Passos Ferreira, que é também um exemplo de organização, um exemplo de cumprir, um exemplo até de grande importante para toda a estabilidade dos treinadores. Acho que só mesmo Jorge Costa é que não teve sucesso nos últimos anos no Passos Ferreira. De resto, todos os treinadores tiveram, com exceção agora também do César Peixoto, mas é um clube que desce, e isso é no fundo vai agradecer necessariamente a segunda liga, mas vai empobrecer aquilo que é a seriedade na primeira liga. Paulo Menezes estará aqui connosco no nosso Sintonia de Ataque na próxima semana. Joel? Sim, muito rapidamente, parabéns ao Benfica. Foi a equipa que, como foi falado e é verdade, em primeiro lugar desde o início da temporada, conseguiu ainda animar aqui o campeonato na reta final, porque a coisa ia correndo mal, apesar de mesmo os mais céticos, aliás, mesmo os mais crentes que podia acontecer aqui alguma coisa, duvidavam seriamente que o Benfica pudesse perder o campeonato. Ainda assim, vir de 13 pontos no dia do jogo contra o Porto, que poderia estar houve ali momentos virtualmente esteve a 13 pontos, e ficar a 2 é também dar os parabéns ao Porto, que conseguiu perseguir desta forma o Benfica, nem sempre jogando bem. Aliás, o Porto faz uma reta final do campeonato triste ao nível das exibições, com muita cabeça no ar, muita ansiedade. Viu-se isso logo, o Porto já não vinha jogando muito bem, mas viu-se isso logo no jogo do Santa Clara, quando o Benfica perde com o Chaves. O Porto tem um jogo contra o Santa Clara logo a seguir, e a bola queimava, aqueles passos não saíam bem, a equipa não estava bem. Quando à partida, se conhecias o Porto antigamente, é daqueles jogos que o Porto entrava lá para dentro, estava 3, 4 e 5, se fosse preciso. O Porto do Sérgio Conceição ainda não tem essa maturidade, também por falta de alguma qualidade. Falta muita coisa. Exatamente. O Braga foi uma equipa fantástica, que nos entusiasmou a todos. Até que pensávamos que o Braga ia conseguir algo mais, porque o Braga tem um plantel muito homogéneo. Sai 2 ou 3, entram 2 ou 3 e a coisa funciona. Vem o Pizzi e ainda conseguiu fazer um bom fecho de campeonato. Vinha o Bruma, faz um fecho de campeonato extraordinário. Portanto, parabéns ao Braga. Cá em baixo, faço minhas as palavras de Chaló, lamentar que fui fazendo ao longo do campeonato a posição do Passos Ferreira. Foi também culpado de algumas más decisões, que nós fomos também comentando aqui ao longo da temporada. Tenho pena, porque é um clube cumpridor. Falava-se há pouco da falta de moral que alguns, que a verdade desportiva às vezes tem. Neste caso é uma bala na verdade esportiva e na paixão do futebol quando este tipo de equipas desce. Esperemos que volte rapidamente. E só para poder ir embora, porque eu tenho mesmo que ir embora, as minhas notas finais, despachá-las muito rápidas, a dar só um abraço ao ciclista português, ao João Almeida, pelo fantástico terceiro lugar no Giro. Dizer também que o Vai ao Racha vai passar a dar ao domingo à noite em direto. Vamos ocupar o espaço deixado pelos reality shows, o que é muito bom para mim. Cada vez tenho menos espaço, infelizmente, para estar aqui no programa, mas é isso. Continuem a ver o Vai ao Racha, continuem a assistir e a ouvir ao Sintonia de Ataque. Obrigado a todos e até à próxima. Até breve. Jorge. Eu. Ora,
primeiro lugar, parabéns ao Benfica, porque eu, ao contrário do Seixas Conceição, acho que efetivamente foi a melhor equipa do campeonato. Eu diria em 3/4 do campeonato foi inegavelmente a melhor equipa. No outro quarto do campeonato, eu acho que a melhor equipa acabou por ser o Braga. Quanto às feitas, eu acho que o Porto não merecia ser campeão. Também acho que o Braga não merecia ser campeão, porque inegavelmente o Benfica foi muito melhor que todos os outros. Agora, da mesma forma como conseguiu ser muito melhor que todos os outros, conseguiu em determinada altura ser muito pior do que quase todos os outros, porque da mesma forma como soube cavar uma distância muito grande para o Porto, para o Sporting e para o Braga, da mesma forma como depois soube quase em sistema de autodestruição, quase deitar tudo a perder em pouquíssimas jornadas. Quanto às feitas, eu acho que o título é absolutamente justo. Parece-me também mais ou menos evidente que a questão do segundo lugar, tendo em conta o que foi o percurso do Braga, poderia eventualmente ter ido ao segundo lugar, mas eu acho que não tem ainda argumentos para isso, honestamente, como já o disse. Fico curioso, tendo em conta as notícias dos últimos dias de algumas contratações, nomeadamente o Vítor Carvalho, o ex-jogador do Gil Vicente, ou ainda jogador do Gil Vicente, que irá assinar pelo Braga, se mantiver quem lá está neste momento no meio campo do Braga, então aí o Braga poderá fazer umas coisas eventualmente engraçadas. A ver, vamos o que é que nos vai dar. Uma nota no que toca às saídas, honestamente eu não me espantou o que aconteceu. O Santa Clara foi completa autodestruição. O Paços Ferreira, eu acho que omelete sem ovos é um bocadinho difícil, portanto, quanto às feitas, eu acho que foi um final de campeonato engraçado. E uma nota, deixem-me dizer o seguinte: mal era dos jogadores se eles próprios não acreditassem que eram capazes de tentar, pelo menos, ir lá. Era o mínimo que eles tinham que fazer nesse aspecto. O Benfica foi um justo vencedor, fez uma época fantástica, brilhante. O melhor só não foi brilhante porque, como já disseram aqui, passou de um hipotético 13 pontos de distância para 2. Pior do que isso, ter perdido esses pontos todos para um segundo lugar, para um segundo classificado que não fez uma época que nos habituou. O Porto não fez um grande campeonato, e mesmo nesta fase em que consegue recuperar 11 pontos, o Benfica na maioria das vezes foi melhor. Eu acho que o Benfica teve 3 jogos em que claramente foi subjugado, ou claramente foi a pior equipa. Foi em Braga, foi com o Futebol Clube do Porto em casa, e em Alvalade agora com o Sport, mesmo com aquela segunda parte, mas que na minha opinião não fez esquecer a excelente primeira parte do Feirense e a subjugação que teve com o Sport. Portanto, foi um justo vencedor. Parabéns ao Benfica. O Xavier trouxe o Cascol, eu vejo aqui 3 estrelas, o Feirense tem mais estrelas, tem 5, o Benfica só tem 3. Vamos então rapidamente, teremos muito tempo para analisar, mas vamos só às notas finais. Xavier, começaste por ti. Olha, a minha nota final, e juro-vos pela minha filha, e o Filipe sabe o carinho e o amor que eu tenho pela minha filha, se me acontecesse a mim, eu iria ter esta reação. Para mim, o futebol é aquilo que nós assistimos no estádio do Dortmund no final do Borussia Dortmund-Mainz. É a minha nota final. Jorge, eu não tenho notas finais. estás com o Cascol do Benfica. Sabes que isto agora é Isto é a nota final mesmo. Rodrigo Nunes. Não, parabéns ao João Almeida, grande resultado na volta à Itália, e esperamos todos que um dia possa ser o primeiro e não o terceiro. E para terminar, agradecendo a presença do Michel Chaló, mais uma vez, este programa é seu também. Muito obrigado. Final. João Almeida também, porque acho que igualar o feito Artur Agostinho Joaquim Agostinho é extraordinário, e já há muito tempo que não assistia. E também fazer 2 sportinguistas, quer um, quer outro. É verdade. E também aquilo que aconteceu no futebol da Alemanha, em que o último minuto, a última jornada, não só parabenizar o segundo classificado em igualdade pontual, mas também dizer que 11 campeonatos consecutivos do Bayern é, na verdade,
também. Mas também começa a meter piada. E já agora, já que falam do futebol alemão, da Bundesliga, eu devo lembrar só a segunda Bundesliga o que aconteceu. Os adeptos do Hamburgo invadem o campo, porque o Hamburgo acaba de ganhar o jogo no Sandhausen, salvo erro, 1-0. Está aos 92, está o Heidenheim está a perder 1-0. Os adeptos do Hamburgo entram todos por lá fora, festejam não sei quantos. Empate aos 93. Empate aos 93, aos 99 marca o Heidenheim e o Hamburgo vai ao play-off. Cai de primeiro para terceiro. Ele de 1-0 passa para 2-1. Cai de primeiro lugar para o terceiro lugar. Mas Já vou deixar de ver o futebol alemão. Cheira-me assim um bocado a estou. Terminamos então o nosso Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos profissionais. Regressamos amanhã com mais um Governo da Opinião e Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos profissionais. A todos, muito boa noite. Continuo sempre na companhia da Rádio Sintonia. Sintonia 92 FM.